Fala galera, nós somos o Cordas Humanas, iniciando mais um podcast para vocês, para a glória de Deus. Nós que estamos aqui nessa empreitada de mobilização missionária, correndo atrás da missão de Deus, vivendo a missão de Deus todos os dias da nossa vida. E hoje estamos aqui com pessoas maravilhosas, uma delas vocês já conhecem, por favor. O Azaf, que já é de casa, então... Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza? Show de bola? E também o nosso amigo... Iago, que é amigo do Azaf. O Iago, que é amigo do Azaf, nosso convidado, missionário da Jocum. E tem eu, que sou o Daniel número 2, mas como não tem o Daniel 1 hoje aqui na mesa, então eu sou o Daniel 1 promovido, né? E vamos falar, antes de começar, né, falar com o Iago, vamos falar sobre nossos patrocinadores aqui. O primeiro deles, temos a nossa Igreja Presbiteriana das Águas, eles que nos ajudam com material humano e também com material fornecendo aqui pra gente que possa estar fazendo esses episódios. Você que é aí da região de Alcântara, ali do Parque das Águas, está procurando uma igreja saudável, a Igreja Presbiteriana das Águas está pronta para te receber. Vá lá, faça uma visita, tem os cultos pela manhã às 10 da manhã e à noite às 7h30. Também temos o nosso espaço aqui onde nós estamos gravando, nós temos o A Mais Coworking. Então, você da sua empresa que precisa de um espaço para trabalhar, eu trabalho home office, então de vez em quando eu estou aqui, trabalhando não no home office, mas trabalhando aqui, eu sinto falta um pouco do cafezinho com a galera, ter esse espaço, então aqui é um espaço para você. Também tem um endereço fiscal para sua empresa e só entrar em contato, falar com a galera aí do Coworking. Também temos a galera do Visto Verbo, nosso patrocinador aqui também. Essa belíssima camiseta aqui você pode encontrar no site deles e você pode fazer uniformes para sua empresa. O Visto Verbo também tem um catálogo gigantesco aí pra você. Você pode criar a camiseta, uma camiseta realmente de muita qualidade. Eu amo as camisas, porque não perde a cor. Eu adoro usar preto. Quem gosta de usar preto aqui? O preto perde muita cor. É o uniforme número 1 da mídia, né? É o uniforme da mídia. A gente vai chegar aqui e falar que todo mundo aqui até a equipe técnica tá levantando as duas mãos assim. Na Jocum, todo mundo tem que usar preto pra fazer teatro, pronto. Exatamente. O uniforme da Jocum, Visto Verbo aí, vamos tentar, né? E também temos um presente, né? Cadê, Pablo? Tá aí com você. Temos um pro nosso querido convidado. presente. Também vai vir junto uma camisa do Visto Verbo, depois você vai poder escolher, tá bom? Você vai poder levar lá pra galera da Jocum divulgar, vai chegar com uma camisa belíssima já lá, maravilhosa. Cara, eu acho interessantíssimo a Visto Verbo, só num detalhe. Eu escutava antigamente na televisão as pessoas falando, não, porque o produto tal é bom. E você fala, pô, esses caras tudo comprado. Não, a gente não é. Não, o produto é bom mesmo, a camisa é muito boa mesmo. Você tá usando. Eu tô usando ela, pois não, é. Realmente, o produto é bom, maneiro, verdade. É bom mesmo. E por último, mas não menos importante, nosso patrocinador, a Amor Graphic. Você aí da sua empresa que você precisa de uma identidade visual, precisa de edição de vídeo, ou caso você já tenha uma identidade visual e quer melhorar ela, aprimorar com animações e tudo que for preciso, a Amor Graphic tá aí para você. Uma excelente empresa que vai trazer qualidade, vai trazer identidade para sua empresa, então é só entrar em contato. Tá bom? E esses aí são nossos patrocinadores, mas agora vamos para a mobilização missionária. Estamos aqui com o Iago da Jocum. E aí, Iago? Tá tranquilo? Tá confortável? Tranquilo, confortável. Antes eu tava conversando normal. Começa a gravar. Liga a câmera e acabou. É o famoso aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo aqui é da mídia, né? Então todo mundo sabe. Você tá conversando com a pessoa ali, não, você vai falar isso, isso, isso. Você apertou pra gravar, cara. Já é. O músico é a mesma coisa. O nosso lugar é atrás da câmera. Na frente da câmera, sei lá, a gente não tá acostumado. Mas vamos lá então, vou te ajudar fazendo a pergunta. Então conta um pouco aí da sua história, como é que você chegou na Jocum, como é que é a sua família, a sua história em si, como é que você chegou aí no Evangelho? Então... Como ele chegou a você, né? Depende de pra quem você pergunta, mas vai lá. Eu cresci no lar cristão, né? Meus pais já ensinavam, né? Tudo certinho. Culto em casa, culto na igreja, culto em todos os lugares. Vivi aqui em São Gonçalo a maior parte da minha vida. E chega, acho que na vida de todo mundo, né? Todo adolescente passa por isso por um momento. Cara, tá terminando o ensino médio. Se a pessoa já não sabe o que vai fazer, assim, que fala, não, eu vou ser isso, e, tipo assim, tá com a mente, parece que é encaminhadinho, assim, tipo um dominó.
Se a pessoa não tá assim, era o meu caso, né? Que fiquei assim, cara, o que eu vou fazer agora depois? 90% da galera tava assim. Quem falava que Não sabia se que sinta faria. mal, não se sinta mal. Sem julgamentos. Relaxa. Eu ficava tipo, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Surgiu uma grande oportunidade de... minha prima falou comigo, vamos fazer faculdade de medicina na Argentina. Cara, Mas pensa assim, né? específico, né? Mas quem foi que falou com você? Minha prima. Sua prima, cara, meu primo me chama pra ajudar ele a lavar o carro. Jogar LOLzinho. Jogar alguma coisa. Agora, caraca, vamos ali fazer uma faculdade na Você Argentina. vê que já tá alinhado por cima já. É tipo assim, os dois terminando o ensino médio ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava do lado da casa dela. Ela passou, vou fazer faculdade na Argentina e tal. Aí eu, nossa, muito maneiro. Por que você não vai junto? Aí eu, por que não? Ô mãe, o que você acha? Minha mãe, você sempre teve cara de médico. Ah, deixar a mãe orgulhosa. Minha mãe Eu falava pensei, que eu né? tinha cara de advogado. Não cheguei nem perto dele, não gosto. Mas acabou que, tipo assim, não foi, né? O que aconteceu na real foi, tipo assim, então posso, mãe? Pode. E minha mãe pagou, minha mãe e meu pai, né? Eles pagaram como é que é o nome? Intercâmbio, as coisas real, tipo assim, já tava tudo certo. Aí eu só tinha que escolher, né? Ou fico lá direto, ou faço prova e posso estudar de casa e ir lá para fazer prova. Eu pensei, pô, esse primeiro ano posso só ir lá para fazer prova, né? Finalizei o cadastro todo, tava tudo certo. Aí chega uma conhecida e fala assim, né? Ô Iago, por que você não vai fazer o curso na Jocum? Um curso na base missionária e tal. Eu vou pra Argentina, desculpa. Esse nome já apareceu aqui algumas vezes, mas fala pra galera o que é Jocum. Jocum é a Jovens com uma Missão, uma organização missionária, foi fundada há muito tempo atrás, que eu não lembro quando, mas pelo Loren, e até hoje se move como uma onda de jovens chegando nas nações, né? Então o objetivo é incentivar jovens a ouvir o seu chamado e chegar às nações para pregar o evangelho, conhecer a Deus e fazer ele conhecido. Que isso, você falando assim chega arrepiou, mano. É isso? Legal. É muito tempo lá, muito tempo. Tudo decorado já. Mas foi tipo assim, eu pensei, né, curso, tipo assim, na minha igreja curso era, vai ter curso de Libras, é à noite, um curso lá. Eu vou fazer ali rapidinho. Tudo bem? Fazer um curso à noite, né? Então pensei, pô, vou fazer o curso. Na hora que o curso era de 5 meses, eu precisava estar em 3 meses na faculdade. Então eu falei, vou fazer o curso, dou um tempo do curso, vou lá, faço a prova e volto, né? Aí primeiro que eu cheguei em Curitiba, fui pra casa do meu primo me deixou na base assim, né? Você vai morar aqui. Legal, vou morar numa base missionária, fazer um curso aqui. Aí já começa a quebrar algumas coisas, né? Você não tinha noção de que você ia morar lá? Não tinha. Caraca! Não, começou com a prima. Vamos ali na Argentina fazer? Vamos ali fazer. Foi! Não, eu tô indo. Mas Vamos até lá. então você não tinha pretensão de ser missionário nem nada até o momento? Tipo assim, não passou... Na época, não. Tipo assim, quando eu era criança, pra mim era um sonho, né? Nossa, os missionários que vão pros lugares. Acho que a criança é mais sensata. Mas... Porque a criança, ela pensa no negócio, você esquece na adolescência e depois Deus puxa de novo. É isso aí, você vê uma fagulhazinha já ali, né, do negócio. Eu lembro de uma apresentação na igreja, na PIB lá, que era criancinha, né? Aí, sabe, aquelas apresentações, bota você numa roupa de algum país, né? Eu era africano. Muito bom. Mas pra gente saber, né, como é que era a roupa do africano, era... Melhor nem falar, né? Meu Deus do céu. Moncinha assim, né? Mas tava lá e aí a gente ouvia tanto aquelas histórias dos missionários que fizeram as coisas. E aí eu fiz uma oração. Eu lembro que eu tava no palco lá da PIB, já era nova, não era nem a da escadaria. Aí nossa, Deus, eu gostaria de ser um missionário, né? Eu fui lembrar disso pouco tempo atrás. Deu mole. Perdeu, o anjo tava na hora anotando ali. Você considera esse pessoal aqui, ó, do seminário, falou uma... Tá aí, ó. E aí cheguei, tipo, na Jocum, fiquei o primeiro dia lá, o segundo dia foi a abertura, e aí depois da abertura eles já falam, né? De manhã vocês vão ter aula, à tarde vocês vão ter manutenção, à noite vocês vão ter curso, ou vocês vão ter o tempo de estudo. Aí eu fiquei assim, nossa, é o dia todo esse curso.
Aí acabou que foi, né? Tipo, você vai com fluxo e fui e eu fiquei, nossa, muito legal. Aí chega o tempo da faculdade, passou quase 3 meses, chegou a hora de ir pra fazer a prova na faculdade. E aí falei com minha mãe, né? Minha mãe comprou a passagem, alugou o hostel pra eu ficar lá na Argentina. Tipo, cara, o sonho de qualquer adolescente / jovem, assim, né? De ir pra um país que você não conhece nada e fazer as coisas. Nossa, tipo, muito maneiro a ideia de fazer A isso. sensação, né? A sensação de, tipo, cara, eu vou fazer algo que, tipo assim, vou mudar até minha família, porque minha família vai sair de São Gonçalo, vou pro Buenos Aires. Mas Subir aí na vida. vai chegando a época, aí foi vendo a documentação, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos quando eu fui pra lá, terminei isso no médio um ano mais cedo. Aí fui, meus pais viram a documentação, viram lá que eu precisava de uma autorização que eu não tinha. Sendo que eu já tinha ido para a Itália antes, já tinha o meu passaporte, poderia ir sem nenhum dos genitores, desacompanhado, né, para outro lugar. Só que eu não lembrava disso, nunca na minha vida que ia passar na minha mente, né? Só que a polícia falou, vocês precisam do documento. Minha mãe enviou o documento por correio, não chegou a tempo, ou chegou no último dia, assim, né? Mas o meu pai, nisso, ele já foi, fez outro documento, foi levar para mim lá em Curitiba. E aí, nesse rolê todo, né, eu, assim, confuso já, porque você fica 3 meses aprendendo mais da Bíblia, aprendendo mais do caráter de Deus, aprendendo mais, tipo assim, cara, chamado, vocação, propósito, e eu fiquei assim, né, é muita coisa, né, tipo, eu fiquei, Deus, será que isso aqui é mesmo o que você tem pra mim? Porque se você for falar pra eu ser um médico, cara, tranquilo, eu vou lá, eu vou servir as nações sendo médico. Eu vou pra África, eu vou pra Ásia, eu vou pra qualquer canto pra ser um médico, porque eu vou poder fazer a diferença sendo isso. E tava com o coração super aberto. Mas minha mãe ainda falava, né, você vai ser missionário. Mulher de fé, não, você vai ser médico. Médico! E aí é isso, Deus tem um plano pra minha vida, mas eu fiquei tão confuso que meu pai chegou lá e eu arrumei minha mala, dei tchau pra todo mundo do curso, né? Tchau, gente, vejo vocês daqui a 2 meses, porque de lá eu vou direto pro Paraguai e tal. Tudo certo. Aí chegou, indo pra lá, né? Aquela confusão dentro do carro. Meu pai, meu primo na frente, eu assim atrás, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Depois de tanto tempo ele parou. O que eu tô fazendo? Aí veio a lembrança lá da prima lá. Lembra quando você chamou pra ir pra gente? De boa. E aí eu tava no carro, tipo, eu orei, Deus, se não for pra eu ir pra Argentina, se não for pra eu fazer medicina agora, não deixa eu pisar naquele avião, porque eu não sei o que você quer que eu faça. Mas eu não sei se você quer que eu faça isso também, né? Uhum. E aí foi e, tipo assim, aquelas orações perigosas, né? Que você sabe, pode se responder, tá bom, né? Se não responder, tipo, então, Tô aí, né? vou Tá viver. bom. E aí cheguei no balcão lá dei minha identidade, a mulher, olha, essa identidade não pode, você não vai conseguir usar. Eu, calma aí, minha identidade, sempre usei isso aqui. E aí a gente foi pra polícia, a Polícia Federal perguntou lá, né, tipo, pode usar isso aqui pra ir pra Argentina? Ele, pode, tranquilo, maneiro. Voltamos, não pode. Fomos de novo, cara, essa mulher tá doida. Claro que você pode ir com isso aqui. Aí voltamos lá, aí a mulher me fala bem assim, né, olha, se você puder, nesse avião você não pisa. Aí na hora eu olhei assim pra mulher, né? Meu pai não sabia da minha oração. Olha! Minha mãe pra brigar. Não, pai, calma aí, foi Deus. Minha mãe na ligação assim, né? Peraí, Com certeza você tem que entrar. Eu botei esse documento no site, né? Então eles vão aceitar. Aí a mulher chamou o policial lá, ele olhou, realmente você não vai conseguir entrar com essa identidade aqui não. Eu fiquei, acontece. Aí isso já virou crédito de passagem, né? Tipo assim, fica na empresa lá, tanto de crédito. E aí eu tava, tipo assim, mãe, tá tudo bem. Aí ela, se eu tivesse aí, você tinha entrado nesse avião, você tinha ido e tal. Mãe, calma, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu entendo, tipo assim, Deus tem as maneiras dele, né?
E Deus tem as maneiras dele. No cantinho tava assim, obrigado, Deus. Valeu. Eu tava feliz eu já tava mais leve, aí eu voltando pra casa, né, pensando no que tinha acontecido, tipo, Deus respondeu a minha oração, Exatamente, né? exatamente. Tipo, tem oração que a gente é respondido, só que a gente acha, né, tipo, já ia acontecer esse pá, né, tipo, eu tô orando pra isso aqui, mas tô trabalhando tanto pra isso acontecer, mas quando não depende nada da gente, fica... Tipo, caraca, Deus fez mesmo. Iago, você tocou num ponto importantíssimo aí, que a maioria de nós, parece que é um evento canônico na vida, né? De receber uma proposta, uma promessa de Deus na realidade, e aí já querer começar, não, vou agir agora, é agora, e tal. E na verdade é só deixar ele conduzir o negócio, né? Tem um momento, comigo, por exemplo, eu era totalmente o contrário, eu queria largar a faculdade pra poder fazer o seminário, fazer as coisas. Só que Deus, eu falei, Deus, eu vou trancar a faculdade agora. Sair na aula. Vou sair agora e vou trancar. Aí eu 3 vezes orava, não, vai terminar a faculdade. Aí, vamos terminar a faculdade e depois a gente vai pro seminário, ver o que vai acontecer. Mas assim, foi interessante ao contrário. Foi tipo assim, não, você não vai fazer a faculdade. Mas às vezes Deus quer que você faça a faculdade. Faz a faculdade. Às vezes vai ser o faz, às vezes vai ser o você não vai pisar. Você não vai pisar nesse meu parceiro. O quê? Vai brigar? Vai brigar comigo? O outro já se lascou com a coxa lá que brigou, enfim. Já se lascou. Mas, Iago, você falou que fez um curso lá de 3 meses, né? Foi, 3 meses teórico e depois ia ser o prático já. E como é que é como é que é o nomezinho lá do curso que você fez? A ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. ETED é uma sigla que a gente usa para ser mais fácil, Escola de Treinamento e Discipulado. Legal. E como é que a pessoa faz, por exemplo, para se inscrever nisso, para participar, para conhecer? Lá a gente vai ter ETED no Brasil todo, né? Tipo assim, vai ter ETED no Nordeste, vai ter ETED no Sul. No Sul é o lugar onde tem mais base de Jocum hoje aqui no Brasil, né? Porque tem mais de 180 países, iniciativas, mas, tipo assim, lá no Sul, aqui do Brasil tem mais de 6 bases, assim, então legal. Curitiba tem mais 4, lá em Foz do Iguaçu, onde eu tô, a ETED vai começar agora em fevereiro, e aí a gente... O Instagram tá lá, @JocumFoz, vou fazer aqui. Instagram, @JocumFoz. É pra isso mesmo. É o momento pra isso mesmo, vai lá. JocumFoz, lá a gente treina missionários não só na questão do treinamento principal, que esse treinamento da ETED, ele vai ser muito sobre o caráter de Deus, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e conhecer o que Deus tem pra mim, né? Então, me mexeu muito, né, comigo, ficou muito... Relaxa. Mexeu muito comigo porque, tipo assim, eu já não sabia o que eu ia fazer. Eu tava indo pra faculdade, tava indo pra ETED, tava indo pra tudo. E saber que Deus tinha um propósito e entender aquilo lá, tipo, de uma maneira mais profunda foi crucial pra mim. Então lá já na ETED a gente trabalha sobre isso. Eu vejo muito como 3 coisas. Quem Deus primeiro, né, quem Deus é, como eu posso me relacionar com Ele e o que Ele quer de mim, né, como Deus me vê e o que Ele quer de mim. Então eu vejo esse treinamento como essas partes, porque Deus, Ele tem um propósito pra gente, a gente que às vezes não conhece Deus direito pra entender qual é o coração de Deus, porque tem coisas que estão no nosso dia a dia que são totalmente contrárias e a gente às vezes ainda fica forçando, né, a barra, tipo, não, mas... Deus quer. Cara, isso aqui tá no coração de Deus. Olha que interessante o que o Iago falou sobre o propósito de Deus. Conhecer a Deus é fundamental, obviamente, para sabermos exatamente quem Ele é, o caráter dele, e a partir disso é que nós moldamos o nosso caráter. E tivemos os 2 testemunhos aqui, do Daniel, de fica na faculdade, e o do Iago, de deixa a faculdade. Que você vê que na mobilização missionária, isso que é a parada interessantíssima. Você vai ter trabalho pros 2. Tem aquele que vai deixar, tem aquele que vai ficar, e os 2 vão ter campo, vai servir a Deus da mesma forma. Aliás, de forma diferente, mas no mesmo propósito. A própria mesa aqui, né? Isso vai chegar lá ainda, mas a própria mesa aqui, todos nós daqui somos da mídia, né? Você vai chegar lá nesse momento também, mas o Iago também faz parte da questão da mídia e tudo mais. E assim, é muito sobre isso que o Iago tá falando, né? É enxergar quem Deus é e o que ele espera de nós, sabe? O propósito a qual ele nos criou, nos trouxe, nos colocou no lugar onde nos direcionou, entendeu? Então, a gente tá atento para isso mesmo, sabe? E todas as possibilidades, cara. Tipo, a gente pode falar aqui de
de computador, enfim, de informática e tudo mais, a gente pode atuar em prol do reino de Deus nessa área também, entendeu? Não tem distinção nesse aspecto. Sim. Mídia é missão. Mídia é missão. Ótimo slogan. Eu não vou levar crédito, eu vi isso na internet. Eu vi isso na internet em algum lugar. Um workshop de comunicação. Daí voltei do aeroporto, né? Eu dando um oi pra todo mundo, assim, de novo, né? Oi, gente! A caminhada da vergonha, né? E aqueles irmãos do círculo de oração assim, ó. Meus discipuladores, tipo assim, já sabia o que ia acontecer. Mas eu fiquei muito feliz com isso e daí eu fui pro Paraguai, fui pra Foz do Iguaçu, que eu conheci onde é minha base hoje. Legal. Lá era, tipo, mato, porque a base lá existe desde 99, mas veio liderança, conseguiu um projeto e a liderança não conseguia sustentar, e de novo, e a gente vê até igrejas acontecendo isso, né? Sim, sim. Até que veio a liderança do Anderson, que foi um cara, tipo assim, visionário, que junto com a família dele, junto com o Maicon, que eles chegaram lá, hoje está o Maicon sendo líder da base, que o Anderson está pastoreando a igreja lá em Uberlândia. Mas a missão a gente vai vendo que cada um vai se movendo para onde Deus está chamando, né? Uhum. E aí chegamos lá para fazer, remobilizar a base, repionerar a base, porque Legal. tava alguns obreiros que estavam lá trabalhando com ministério infantil, só que tava difícil até para eles estavam entendendo, né, de Deus, outras coisas, então quando chegamos lá a gente começou a fazer o treinamento ETED. A primeira ETED nossa tava aquela, faz ou não faz, porque temos 3 alunos, temos 2 alunos, daí conseguimos mais um, 3 alunos. O que a gente faz? Precisa de no mínimo 4. E no último dia veio o 4 aluno. O cara dormindo assim. Pode ter discipulado agora? Irmão, eu tô dormindo, cara. E aí, precisamos de 4 alunos, conseguimos 4 alunos, fizemos, rodamos a ETED, a gente foi para práticos. Eu lembro que foi no Brasil, foi Brasília e Goiás, outro foi para Salvador, Bahia. E ajudando o pessoal, assim, tinha poucos obreiros, mas os obreiros que tinha a gente conseguiu sair, foi para os lugares. Então, nessa época tinha uns, sei lá, eu não lembro direito mesmo, mas devia ter mais de, certeza que não tinha 10, mas tinha mais de 5 obreiros, assim, na base. Legal. Mas era 5 obreiros na base para dar conta ali de tudo. De tudo. Lá no lugar que a gente tava antes era... Aqui, 2 ruas, né? Era na entrada da cidade. A entrada da cidade, normalmente, é o lugar onde tem mais trocas e coisas. E lá eram 6 motéis aqui pra trás. Literalmente, na esquina aqui da nossa base, tinha garotas de programa. A gente trabalhava com elas. Então, tinha trabalho com as igrejas, com a garota de programa, com crianças e com a ETED. Era os 10 obreiros, tempo integral para isso, né? Para fazer a comida, fazer manutenção, fazer os treinamentos, ensaiar teatro. Aí a gente tá ensaiando teatro, sai correndo para fazer a janta, daqui a pouco vem limpar a janta, vai dar aula, faz outra coisa e fica... Isso foi em qual ano? Foi 2017. 2017. E hoje? Hoje a gente mudou de lugar, a gente tá num lugar maior, a gente mudou no meio da pandemia, tava sem saber para onde ia, porque tinha a ETED que tinha 4... Depois da pandemia, né, foi 2021, tinha 24 pessoas, eu acho. E aí não cabia no lugar que a gente estava. Porque tinha um quarto, tinha 7 meninos, assim, né? No quarto das meninas eu não lembro quantos tinha, conta o resto das meninas. E aí foi mais ou menos isso de pessoa, e aí a gente precisava mudar urgente, a gente achou esse outro lugar, que era de um irmão da igreja, a gente tá lá. No aluguel ainda, a gente pretende, se Deus abençoar, a gente quer comprar aquele lugar para poder fazer umas reformas para, assim, fazer mais treinamentos, né, hoje. Então já fica o primeiro gancho aqui. Você que está assistindo esse vídeo, se Deus tem colocado no seu coração, isso de repente... mobilização. Isso é mobilização. Você no seu trabalho, você não é um empresário à toa, você não é bem sucedido à toa. Deus também tem as suas oportunidades de investimento na obra dele. Mas, Iago, como é que... Você falou ali já alguns trabalhos que a base costuma fazer o entorno. E como é que é a relação da base com o entorno mesmo em relação às igrejas? Vocês têm essa comunicação, têm essa parceria? Como é que funciona isso?
Back em 2017. Back em 2017. Vocês já vão entender o porquê que entrou um inglês ali do nada. Missionário Tranquilo. é assim mesmo, né? Tipo assim, Lá nada. em 2017 a gente não tinha muito trabalho com as igrejas. A gente foi cultivando esse trabalho com as igrejas porque eles trabalhavam mais com as crianças. E aí consegui algumas igrejas, mas a Jocum não era tão vista lá na cidade. E aí a gente foi cultivando e hoje a gente trabalha lá com as igrejas. Lá na nossa base tem os trabalhos que todo ministério a gente vai tentar trabalhar com a igreja, né? Legal. Então tem a ECRO, que é a Escola Cronológica de Estudos Bíblicos. Temos a ETED, temos a Escola Transcultural, que é o OJ. Temos mobilização missionária para adolescentes e jovens, que é 2 semanas nas férias, que é o MOVE. Então, tipo assim, as crianças, ou mania de velho, né? Os adolescentes, eles chegam, eles têm umas aulas resumidas, assim, da ETED e vão na primeira semana, segunda semana, eles têm as missões deles, eles têm que reformar uma casa, eles têm que encontrar, lá em Foz, como é a Transcultural, não sei, o pessoal do MOVE que me bata depois. Eles têm que encontrar um muçulmano, porque lá em Foz tem muitos muçulmanos, eles têm que encontrar um budista. Inclusive, um detalhe, né? Pra quem não sabe, em Foz tem a maior mesquita do Brasil. Né? Lá em Foz do Iguaçu. Tem a maior concentração de muçulmanos hoje no Brasil, né? Que de população, São Paulo vence, mas São Paulo é bem grande até, né? Foz do Iguaçu é uma cidadezinha de interior e a porcentagem de muçulmano lá é muito alta. A gente sai na rua, vai comer comida árabe, tem a mesquita, tem o pessoal que... Eu achei muito esquisito, porque aqui no Rio, normal, é mais normal ver a menina, tipo assim, de top andando na rua do que de um hijab. Sim. Então, tipo, quando eu cheguei lá em Foz, eu ficava olhando assim, tipo, olha, hijab. Isso, olha. Aí, às vezes, eu pegava o celular assim e tirava uma selfie. Mas E a gente trabalha com isso, tem um projeto da base com a comunidade local, que é de futebol, balé e aulas de inglês. A gente trabalha com as igrejas, com a Batista Renovada lá, a gente trabalha na comunidade. A gente tem muitos obreiros do Paraguai, a gente leva equipes pro Paraguai, pro interior do Paraguai, Santa Rita, Tuparandá, para fazer trabalhos de... Não só isso, Cidade do Leste também, ali. É porque é do ladinho, eu falo como se fosse, tipo assim, ali em Itaboraí, Magé. Mas é muito perto, assim, então é 1 hora, 2 horas que a gente viaja para lá. E a gente vai fazendo trabalhos com, seja o pessoal da cidade, seja lá também tem muita tribo Guarani, Tupi-Guarani. Legal. Então a gente... Guarani fala assim, ó, Nhandejara. Fala, repete. Nhandejara. Tanderô. Vassá. Nhandejara, Tanderô, Vassá. Nhandejara, Tanderô, Vassá. Deus abençoe em Guarani. Legal. Essa depois da pregação. Pode passar. Pode, irmão. Toda a língua, todo o joelho. Toda a língua. Tô nem aí pra nada. Mas, Iago, um menino que sai de São Gonçalo, vai pra São Paulo, vai pra Curitiba, vai para Paraguai, vai pra Argentina, deu uma rodada, parou na Jocum, ETED, treinamento e tudo. Foz. E aí, em Foz, né? Em Foz, a base em Foz. E aí, o que acontece depois disso tudo? Cara, eu acho que quando você começa a mover algo, começa a mover as pessoas ao seu redor. Então, tipo assim, quando eu cheguei ali... Que isso? Repita essa frase, por favor. Quando você... Vai lá. Começa a mover algo que Deus está te chamando, as pessoas ao seu redor começam a ser movidas por isso também. Meu Deus. Então, o que aconteceu... Arrepio 2 aqui, ó. Lá em casa, no ano posterior, a minha irmã foi fazer a ETED. Lá na Alemanha, eu fui... Ué, calma aí. Eu me perdi. A gente tava em Foz, aí foi a irmã pra Alemanha. Meu irmão, depois dela, foi pra Alemanha também. Meus pais... sentido que ela foi pra lá. Depois a gente voltou na pandemia, né? Todo mundo em casa. Aí meus pais falavam pra gente, né? Tipo... Pô, quando vocês saírem de casa, a gente vai fazer missões na África. Vocês vão ser tudo maior de idade, a gente vai deixar vocês aí. Vamos fazer missões na África. E tipo assim, uau, paz, muito legal. Mal da hora de completar 18 anos. Chegou a pandemia, todo mundo em casa. Aí lembramos disso, né? Ô pai, mãe, vocês não diziam que vocês iam pra África? Aí nós três, né?
Então, tá na hora de vocês irem fazer pelo menos uma ETED, né? E meus pais foram pro Nordeste fazer ETED lá em Recife. Quantos anos mais ou menos seus pais tinham quando fizeram isso? E meu pai tinha 60 e pouco. Não precisa ser exato não, 60 e pouco 60 e pouco, minha mãe tinha 50 e pouco. Então... Ou seja, o Iago com 17, 18 anos e os pais com 60, 50 e pouco. Ou seja, não há idade, meus irmãos, para mobilização missionária. Toda hora é hora. Eu sou mais novo. Você é o mais novo. Ó, o mais novo influenciou a irmã, o irmão, os pais. Realmente não tem idade. Porque quando você começa a mover algo, as pessoas se movem também. Essa frase marcou, cara. Hoje a família toda é missionária. Eles se envolvem com missão. Não todo mundo tá em tempo integral, mas eles se envolvem com missão em tempo integral. Também, não precisa ser em tempo integral. Porque meu irmão, por exemplo, ele foi para missões por um tempo, ele voltou para casa e ele hoje trabalha e ele investe muito em missões. Ele é um dos meus parceiros ministeriais. Que legal. Então, tipo assim, ele entende que, cara, não vou estar em missões, mas eu vou estar apoiando isso porque eu entendo isso. Então, tipo assim, entra naquele negócio que você disse, né? Do seu lugar em missões. Ele entendeu o chamado dele pra onde ele tá. Hoje ele tá muito melhor do que quando ele tava em casa sem fazer nada. Nossa. Tipo assim, não sem fazer nada, mas ele tava buscando os próprios interesses. Deus abriu portas para o interesse de Deus, né? Pra vida dele. E ele entende isso hoje. Então, meus pais foram e minha mãe, com 60 e poucos anos, ela foi pra aldeia indígena. E ela se apaixonou, né? Tipo assim, foi pra Belém, legal, foi pra aldeia indígena. Ela disse, ela, meu pai, o pessoal da equipe dela. Eu acho muito legal, minha mãe, né? Ela falava, se emocionava, assim, né? Tipo, Iago, eu fui pra lá. Como é que você falava? Ela tinha 2 tradutores do português pra língua deles, ninguém falava nada. Quando a gente chegou lá, as mulheres ficavam fora da tenda. Depois que a gente começou a fazer culto, as mulheres puderam se juntar à tenda pra gente, pra ficar junto com a gente. Legal, mano. Eu vi foto dela, tipo assim, meu pai normalmente é o sagaz, né? E minha mãe é quietinha. Aí eu vi a foto do meu pai, eu liguei pro meu pai dentro de casa fazendo comida. Olhei, nossa, que estranho, né? Aí onde está minha mãe? Ele, tá lá, saiu com as mulheres lá pra fazer alguma coisa. Oxi, como assim, né? E aí minha mãe descobriu depois que estava fazendo bolo com as mulheres, estava fazendo junto com as mulheres, comprou refri, fez bolo, estava comendo junto com as mulheres, ninguém falava um pio, mas ela estava junto lá. Mas não entendia, mas estava todo mundo junto. Tem problema, o espírito é o mesmo, tá tranquilo. Aí depois ela nadando com as crianças no rio, nas coisas assim, aí minha mãe usa gloss assim, né, quando quer se arrumar, minha mãe ajeita, passa um gloss. E aí a criança fez assim, ó, nela, na boca dela. Aí minha mãe achou tão fofo. Aí minha mãe deu um batonzinho pra criança. Aí as crianças não mandavam um beijo, não abraçavam muito, porque muitas das culturas que não são convencionais pra gente, né? Tipo assim, aqui no Rio a gente abraça, beija, 2 beijos aqui, né? Isso. Hoje em dia eu nem sei mais. Confundo tudo. Quando é pra dar 2 beijos, dou 1, assim, e saio, a pessoa tá assim. Mas lá não era comum. Aí as crianças, a minha mãe fazia assim, ó. Mandava beijo pras crianças, as crianças aprenderam e ficavam assim, ó. Aí eu fiquei, mãe, que fofinho. Ela, eu apaixonei por lá e tal, então... Minha mãe, depois que ela foi também, eu ficava, nossa, que legal. Ela foi pra lá, foi pro Rio Grande do Sul, nas enchentes, pra ouvir eles, fazer aconselhamento, foi pro Nordeste. Legal. Então, eles vão se movendo assim, hoje estão no Rio de volta, mas quando tem uma oportunidade, ou eles veem, tipo assim, eu preciso ir, eles já saem e vão pra missões. Legal. Então é muito maneiro. Então recapitula aí, seus irmãos foram pra Alemanha e você também já andou meia dúzia de lugar aí, né? Já. Fala aí. Vou trazer um pouquinho, né? Minha irmã, a ETED, ela não tem um prático específico, né? Então, minha irmã, quando ela fez a ETED na Alemanha, ela foi pro Líbano e foi para o Camboja. Meu irmão foi pra Indonésia e Camboja. E aí, eu nesses práticos da ETED daqui do Brasil, já fui pra Brasil. O Brasil que a gente sempre... O Brasil que muitos brasileiros não conhecem. Verdade. Tipo, a gente já veio pro Rio, aí o lixão de Itaoca, que tá aqui do lado, né? A gente já levou gente pra lá, mesmo que ainda precisa de muita gente lá. Sim. Eu lembro que tem uma igreja lá que eu sempre ia, conversava com eles,
Teve uma época que quem tava, o traficante que tava ali, ele não deixava ter evangelismo na rua. Então ele, aqui em Itaoca, que é do nosso lado. Do ladinho aqui. Então a gente às vezes não olha, tipo assim, cara, tá acontecendo do meu lado as coisas e não tô vendo, né? Então já fui pra cá, já fui pra... Deixa eu lembrar o nome. Nordeste, fazer a tradução dos outros, já fui pra Roraima, Rio de Janeiro... Brasília, Rio Grande do Sul, na época das enchentes também, para ajudar o pessoal. Ali pelo sul, Paraguai, Argentina, Colômbia, a Grécia, trabalhar com refugiado, Turquia também com refugiados da Síria, e trabalhar com turcos também na época do terremoto, Índia. Aí tive que visitar a minha irmã, porque ela ia casar ano que vem, fui pra Itália, fui pra Alemanha. Ano passado, né? Ano passado. Ano que vem. Ela ia casar ano que vem. O cara tá muito à frente do tempo. A gente tá perdendo tempo, porque o cara já tá em outra realidade. Em outra dimensão, né? Aqui no Rio, você chegou aí no Salgueiro? No Salgueiro. Pelo Instituto do Impacto? É porque no Salgueiro, eu trabalhei numa instituição que a gente fazia um trabalho missionário ali com as crianças que chamava Instituto Impacto. E a gente toda hora recebia a galera da Jocum. Aí eu tava pensando que se você já foi. Cara, já foi muita gente da Jocum lá, cara. Não sei. Foi bastante gente da Jocum. Como você vai falou, direto com palhaço, né? Jocum vai... Palhaço ou gente de preto. Não, mas e a galera ali pra ajudar a gente? Eu lembro que foi uma galera. Ia sempre uma galera, assim, desse pessoal que vinha fazer e ia um sábado lá ficava com a gente. Aí, não sei. E você também não é tão estranho também, eu acho que eu lembrei de alguma época assim, mas enfim, é outra... Não sei, é porque às vezes vai com uma igreja que trabalha com outra coisa. Sim. A gente tá pela igreja. Sim, mas a gente conseguia, não era por igreja que ia. Então, se soubesse, você iria lembrar do instituto lá. Mas até aqui em São Gonçalo teve uma época que eu saía, eu chamava o Eric, que tava aqui. Eric, eu fiquei Eric aqui... é um amigo nosso de São Paulo. Logo antes da pandemia, eu cheguei aqui, eu fiquei um tempo no Rio, e tipo assim, tinha acabado de sair de missões e tava pensando assim, né, cara, o que eu posso fazer aqui? Eu saía de palhaço aqui pelo centro de São Gonçalo, ia andando assim na rua de palhaço, o pessoal ria, aí uma vez eu... fui no postinho de saúde lá, aí eu saía com uma balinha, né, Jesus é doce, aí começava a conversar com a pessoa, né, e tal, só pra ter aquele gancho, assim, né, Sim, estratégia. Vamos conversar. E aí uma vez eu tava com a moça, quer uma balinha? O que você tá fazendo aqui? Aí ela... eu tô vendo meus exames porque eu sou diabética. Caraca, eu não acredito. Eu tô esperando. Meu Deus. Ele vai no médico, tá oferecendo doce, ele vai trombar com diabético. Eu tô esperando esse momento. Ou seja, aprimorem a estratégia, por favor. Vou com um bilhetinho. Tem várias estratégias, às vezes o bilhete também, gente. Não pode Se for no hospital, é melhor não levar doce. Mas você falou sobre o mundo latino, já teve o mundo asiático, o mundo muçulmano, que você teve vários contatos, e como é que foi essa experiência para você? É muito legal o mundo muçulmano, o mundo da igreja, onde a igreja é perseguida, eu gosto muito assim de falar, né? Porque até lembrando aqui algumas coisas que eu poderia falar ou não. Isso. Mas tem algumas coisas que são muito pontuais, assim, na igreja do mundo muçulmano. A gente não acha comum hoje em dia, tipo assim, mesmo se for uma religião muito diferente da nossa, você não expulsaria seu filho de casa se fosse mudar de religião, né? Mas no mundo muçulmano ou no mundo hindu, que tava agora, acontece isso, né? Isso é normal, né? Uhum. É muito comum. Lá quando eu tava na Grécia, uma das coisas que aconteceu que foi muito legal, a Zap tava me lembrando, é que eu era 2017, assim, seco, em missões, eu não sabia. Eu descobri que eu falava inglês nessa viagem, que eu não sabia se eu falava ou não, mas o pessoal não entendia. Entre 10 brasileiros, 3, assim, eram assim, eu sou bom com número. Eu entendo geral, assim. Eu entendo umas palavras, assim, quando vai vender, conversar sobre isso. Então tá bom, os 3 se juntavam assim. Aí a gente no campo de refugiado, né? Eles eram um super saiyajin de Não, eles eram aquela representação assim, um assim. Exatamente.
No contexto muçulmano, você não pode olhar no olho da mulher, né? Você tem que ficar mais... desviar o olhar, né? Porque senão fica uma paquera, assim, né? Se você olha pro olho. Porque muitas vezes ela só fica aqui. O olho, né? Porque ela fica aqui ou aqui, né? Então, se você tá encarando, né? Às vezes, cuidado se vocês forem pra algum país muçulmano. Fica a dica. Mas lá, né, na Turquia, na Grécia, que eu tava falando, fiquei lá no portão porque eu era o único que falava inglês, então poderia deixar pessoas virem e saírem, né? E aí nenhum refugiado podia sair, tanto que saiu o refugiado e aí a família dele toda saiu. Ele tava indo para comprar alimento, mas mesmo assim não podia. Não pode. E aí eu tava lá, desculpa, eu vou precisar chamar a supervisora expulsou a família toda do campo. Ficou como exemplo e eu, putz, isso aqui tá difícil. E a gente não podia falar abertamente de Jesus porque era um campo, existia um campo lá na Grécia que se chamava Campo Moria. E aí, desse campo houve uma briga entre xiitas e sunitas, que são repartições. Assembleia e Batista, assim, né? Só que muito mais... extremista, né? Vamos lá, Vasco e Flamengo, torcida organizada. Pronto, aí fica mais próximo a comparação. E aí, eu acho que os sunitas invadiram a casa dos xiitas e começaram a queimar tudo. E os xiitas saíram pra rua e pediram ajuda do muçulmano que ele estava lá na Grécia, né? E ele trabalhava com uma ONG, ele tinha acabado de alugar um lugar para ser a central da ONG dele, para ele poder deixar os voluntários e tal. Virou um campo de refugiado temporário. E aí, nisso, a gente estava lá com esses muçulmanos mesmo, que eles eram muçulmanos, e aí a gente fazia teatros sobre valor à vida. Tinha uma menina que ela não falava nada de inglês, e aí ela estava orando, né? Deus, eu não sei o que eu posso fazer e tal. Mandaram a gente organizar umas caixas, encontramos produto de cabelo, produto de creme, assim, de unha. E aí a menina, ela tinha trabalhado no salão de beleza. E aí chegava as mulheres muçulmanas, tiravam o hijab nela e falava, corta meu cabelo, lava meu cabelo. Aí fazia massagem na mão, fazia unha, empurrava a cutícula. Então, tipo assim, ela sem falar nada. Às vezes as meninas se comunicavam lá e ficou um cantinho para elas dentro desse lugar na ONG. E lá no portão... sentou um cara do meu lado, assim, né? Essa história e ficou me olhando assim, aí sorria. Aí sabe quando você acha a pessoa muito esquisita? Ainda mais eu com 17 anos, eu pensando assim, Deus, não deixa ninguém se envolver com qualquer crime aqui comigo, porque eu tô com medo. E aí lá no portão... anos, gente. Aí eu assim, né, tipo, legal e tal. E aí o cara sorrindo pra mim, sorrindo. Aí eu, tá... Aí esvaziou o pátio, aí ele pegou um crucifixo, assim, né? Aí ele fazia assim pra mim, aí guardava, aí passava gente. Aí ele ficava assim... e eles não sabiam. Tipo, ele tá tentando mostrar aqui aí a fé dele. English. Aí ele... Arabic. Aí os dois, assim, sentados um do lado do outro. Aí ele fez de novo. Tipo assim, você é... Aí eu... E aí, tipo, ele... Aí chegou mais perto e sentou do meu lado e ficou a tarde toda sorrindo lá, tipo... Porque às vezes... Porque encontrou alguém que compartilhava da mesma fé que ele, né? Mesmo sem saber a língua, ali foi um momento de conforto pra ele. Foi. Porque ele se arriscou ali, querendo ou não. Ele se arriscou. E pra ele, tipo assim, foi eu vi, tipo assim, que eu achei primeiro muito esquisito, mas depois eu fiquei, cara, como que eu poderia fazer isso, né? Viver no meio de tantos que não são e às vezes são até opostos à minha religião e poder encontrar esse... na hora que eu falei, né, tipo, ele... Aí ficou mais relaxou, perto, assim. Né? Relaxou, né? Cara, foi muito legal. E, tipo, nesses momentos de conforto, né? O crucifixo, né? Tem um Jesusinho ali, Sim. né? Mas às vezes a gente, como cristão daqui, tem uma mentalidade, eu trazendo uma coisa também, por favor, não me julguem porque eu falei crucifixo. Mas é porque em muitos países perseguidos não há diferença ainda entre catolicismo e protestantes. Protestantismo. Cristãos e católicos, porque eles só conhecem o que foi apresentado para eles. Então, para eles, às vezes, uma imagem de um Jesus na cruz não significa nada, não significa que eles estão adorando imagens em si.
significa que quem chegou para eles e mostrou é um ortodoxo, é um católico, é um apostólico romano, mas aquilo representa, na verdade, a fé, né? O símbolo do Cristo que morreu por nós, pelos nossos pecados. Eu tenho um amigo que ele se converteu, né, nessa ida da Turquia, que a gente foi para lá no terremoto, na época que a gente estava tendo treinamento. A gente começou a orar e a gente via destruição, a gente via coisas e a gente... Não sei se estou sendo levado pelo meu sentimento, mas a gente entende ir para a Turquia. E nisso eu tinha que pagar, trazendo uma questão financeira agora, eu tinha que pagar tipo 2.000 na base, R$2.000 na base, para poder então comprar minha passagem para a Turquia. E eu falei, eu entendo de ir para lá. E aí eu tava com uma dificuldade no levantamento de sustento. Eu falei, não, gente, mas eu entendo de ir. E meu líder chegou assim no canto comigo, ele, Iago, então o que você acha? Falta 1 semana, o pessoal já comprou a passagem, todo mundo da equipe. O que eu faço com você? Eu falei, mano, Deus tá falando comigo que eu vou. Então não sei como é que ele vai fazer, mas eu vou. E aí chegou uma oferta, pagou toda a minha despesa que eu tinha na base. E nessa semana eu comprei a passagem. Glória a Deus. E não veio, tipo assim, de esforço próprio também, até porque não tem... Quando você está trabalhando com treinamento missionário, não tem como você ficar em várias coisas. Sim. Dependendo do treinamento, é muito intenso, né? Então você não consegue fazer o extra ali no computador, né? Eu posso trabalhar como web designer simples, né? Não tinha como. Tem hora que não dá pra fazer as tendas, como o Paulo tava dizendo lá. Tem hora que não dá, né? E teve, tipo assim, 2.000 e pouco caiu na conta e depois foi botar uma passagem pra Ásia, tá uns 7.000, 8.000 reais. Então Deus proveu na mesma semana, eu fui pra Turquia. E lá na Turquia eu conheci umas pessoas nos lugares, né? Existiu um amigo que ele foi expulso de casa já porque ele se tornou um cristão e aí ele não pode mais falar com o irmão. Eu não sei como se dá isso, mas os pais falam que ele não é mais filho dele. Então ele sai literalmente da família, os pais não querem saber, ele mora na rua. E é legal que é uma coisa legal só de analisar a situação, né? Isso, o ponto A. Não é uma coisa comum a nós. Parece que todas as vezes que nós sentamos com alguém que está no campo missionário, que está lá na frente, ou até internacionais aqui como a Alessia, que nós já conversamos, que a gente ouve determinadas coisas, você fala assim, meu Deus, é possível isso? Porque é uma coisa completamente fora da casinha para nós aqui. E aí um menino que estava lá e ele tinha 16 anos na época. E ele não trabalhava, né? Ele era voluntário como tradutor lá dentro do lugar que a gente estava. Então ele trabalhava lá com os médicos, né? Estava com os médicos, porque o pessoal tinha acabado de passar o terremoto e ele ficava lá ou do árabe pro inglês ou do turco pro inglês, que na região de Hatay é do lado da Síria. Sim. E aí tinha muitos turcos e sírios também, então era uma mistura lá. E aí o que aconteceu foi que esse menino se tornou próximo, assim, né? Tava andando pra lá e pra cá, e aí saía todo mundo que era voluntário do povo, e a gente fazia um momento de adoração, um momento de worship, um momento de palavra, um momento de tudo. E aí chegava, tipo, saía o pessoal, ficava, né? E aí teve um dia específico que tava lá ele... eu queria muito falar de Jesus. Queria muito falar, tipo, abertamente, sabe? Escancaradamente. E aí... a gente foi fazer uma caminhada de oração e aí na cidade, porque a gente queria muito orar e ver como é que estavam as coisas rapidinho, desculpa, eu sei que você vai contar, mas ele comentou, né, que a gente vindo pra cá, a gente relembrava disso, e essa história eu já ouvi, ele já me contou. E ele me relatava que esse período que ele estava foi pós-terremoto, então foi uma coisa assim, num lugar que já tinha suas precariedades. Assim, já é uma infraestrutura mais precária. Sim, e aí veio o terremoto e abalou literalmente com tudo. E ele falava que nessas caminhadas que você está relatando, tipo assim, você sentia cheiro, é muito impactante, cheiro de morte.
no ambiente, assim, o ar, ele tinha cheiro de morte, assim, das pessoas que foram soterradas e morreram e não tinham como tirar, sabe? Então, subia o cheiro mesmo de decomposição. Sim. Cara, assim, é inimaginável. Era muita mosca, eu não entendia por que era muita mosca no início, mas depois eu fiquei, por que mosca se alimenta, né, de coisa morta? E eu fiquei em choque por um tempo, depois que eu entendia, porque era nuvens de mosca, assim, que a gente tinha que atravessar, era pó. E chegamos lá, tinha até um lugar que eles falavam que não podia ficar mais de um mês lá, os voluntários, porque era um ambiente de lamento, de luto, assim, né? Então, o pessoal ao redor não sabia que a gente era cristão, a gente ficava lá ajudando, e tinham algumas pessoas que eles sabiam que eram cristãos, mais pontuais, porque se descobrissem que o estrangeiro está indo para lá como um cristão, né, para trabalhar lá, para evangelizar, é um missionário, né? Então, você chega lá e fala, só vim descobrir que estava aqui e vim ajudar, né? Eu vim na Turquia, descobri, vou ajudar. E aí chegamos lá, tem até momentos legais que o pessoal que não falava inglês estava cantando e um cara chegou e perguntou, né? Vocês parecem anjos cantando para as meninas. Aí as meninas ficaram assim, vocês são cristãs? E as meninas, sim. Aí ele, eu posso ficar com vocês? Porque aí ele contou depois, né, que o pessoal da igreja dele, todo mundo morreu e só ficou ele e a irmã dele. Caramba. E ele chamou a gente pra casa dele e coisas, tipo assim, que a gente não vive, né? Era uma tenda a casa dele na época por causa do terremoto. Ele foi, não, pera, vem aqui. Chamou os homens pra entrar na tenda dele, tirou um quadro da parede e tava o símbolo da igreja dele, um adesivo da igreja dele. Ele falando assim, eu sou dessa igreja. Aí a gente, tipo assim, muito feliz, mas a gente, tipo, confuso também, tipo... Cara, ele precisa esconder tanto assim, né? E ele achou a gente com as meninas nem falando inglês, só cantando lá, adorando a Deus. E essas coisas, a missão, cara, a gente vai muito... O trabalho missionário, assim, no geral, a gente vai muito sem saber. A gente não sabe, não vai preparado pra esse tipo de coisa. A galera foi pra Itália, né? Assim, ninguém aqui da mesa foi junto, mas a gente tava acompanhando e tal. Quando voltou, a gente conversando assim, a gente ficava, cara... As coisas que aconteciam... Ninguém esperava por isso. A gente vai preparado da maneira que dá, né? Você tem um treinamento da Jocum e tudo mais. A gente vai preparado da maneira que dá. Mas chega lá, cara, é Deus. Porque assim... A realidade imposta é outra, né? A realidade é outra. Cara, não falava a mesma língua, o cara conseguiu, por algo ali, identificar e no momento de verdade. A gente não foi feito para ficar sozinho, a gente tem a comunhão da igreja. Imagina, num país onde já é difícil você ter uma igreja, aqui a gente encontra igreja a cada esquina. Aqui você escolhe, tipo, eu não quero essa igreja, eu vou para outra, tipo, entendeu? Num lugar assim, cara, ele, sobrevivente, basicamente, da igreja dele, sentindo um momento sozinho, ele encontra outros irmãos que foram para lá, vocês não estavam preparados para isso. E ele também não estava preparado para receber isso, mas foi o que Deus entregou a ele, que era algo que ele precisava. E a gente acaba encontrando isso diversas vezes, seja onde for, seja na Itália, na Turquia, seja aqui no Brasil, nas regiões. Então, e a missão, né, a gente trabalha com mobilização, então a gente precisa falar sobre isso. Cara, a missão quando a gente criança, a gente tinha muita visão, tipo, cara, ser missionário é muito diferente daquilo que você vive. Mas não, cara, você vai para um lugar e você vai servir ali como consolo, como uma visita, uma conversa, são coisas que a gente tem no nosso dia a dia até. E o Daniel puxou um ponto que já deu para perceber na fala do Iago. Quando... Eita, nós. Glória, varão, glória. Não vazou o áudio não, vazou o áudio. Deu para perceber na fala do Iago. Ele não esperou para ser missionário na Turquia, na Grécia, em qualquer outro lugar. Ele já era missionário desde sempre, desde que o Senhor começou a trabalhar, faz o treinamento, mas vou ali no hospital, vou ali dar uma mão a alguém. Sempre há alguma coisa que você pode fazer aqui. Porque, infelizmente, criou-se uma cultura de que eu preciso passar por todas as especializações, elas são importantes, o Iago está aqui como prova disso. Mas, além disso, é você justamente começar a trabalhar onde você está, a mover as pessoas onde você está, que é o cerne da mobilização missionária. E você já pode começar assim, se reconhecendo como um missionário, né? A gente... Cara, tem muito dessa coisa, tipo assim, você tá numa mesa com pessoas novas, assim, aí você faz o quê da vida? Você é o quê? Aí fala, sei lá, eu sou M. Eu sou M. Dependendo pra quem você fala, você é o quê? M?
Não, mas às vezes, sei lá, eu sou desenvolvedor, eu sou administrador, sei lá, alguma coisa desse tipo. E, cara, a gente pode se identificar também, cara, eu sou um missionário. Tipo, É difícil chegar nessa identificação. Né? Eu trabalhava com tudo que dava na igreja, né? A gente fazia teatro, a gente fazia mídia, a gente fazia... o que dava pra fazer. Então é assim que se identifica o missionário. Porque, assim, a gente chega... Até que nossos trabalhos aqui... tem meu dia a dia, tem meu trabalho, né? Tudo mais. Aí a gente chega no... Tipo assim, o Cordas Humanas vai em algum lugar. Aí a gente chega lá, né? Acorda, os missionários veio. Tipo assim... Eu tô aqui, sou eu também. Tô junto também. Então, com o celular na mão. mas é isso, tipo assim... Cara, mas é igual o missionário, que não deixa de ser também um pastor de almas, mas que a galera cria, né? Aquela coisa assim, não, o pastor... é o que prega. É porque ele tá lá na frente falando, mas... líder da igreja. Isso, tem muita coisa por trás ali de um pastor pregando. Tem gente que endeusa, assim, as figuras. Teve um prático que eu nunca vou esquecer, né? Que o meu líder falou comigo, né? Teve um prático que o pessoal perguntou se os missionários usavam o banheiro. Se precisava de papel higiênico. Como assim? É um nível. Né? Mas, Iago, deixa eu ficar quieto. Voltando ali na história do menino, sim. A gente ia fazer a caminhada de oração, tava preparado, né? O grupo já tava lá fora, eu saí correndo pra dentro pra botar o tênis, porque a gente não andar com o pé exposto, é feio lá também, se torna algo sexualizado. Eu adoro andar de tênis. Pé exposto. Então, eu botando tênis lá e o menino chega, olhou pra mim assim, ele... Pra onde você vai? Aí eu... eu demorando 30 segundos pra fazer um laço, assim, né? Eu já queria falar de Jesus pra ele, eu... vou orar. Aí ele, Bendé. Aí eu não sou turco não. O que é isso? Aí ele, eu também. Eu não cheguei nessa parte, calma aí. Eu vou orar. Aí ele, eu também, Bendé. Eu posso ir junto? Aí eu, pode. Não falei com ninguém da equipe. Caralho. Pode. Aí ele, tá bom. Aí fomos lá pra fora, tinha uma escadinha pra descer. Aí o pessoal me esperando, né? Aí a menina, outra líder comigo, Iago, o que você tá fazendo? Eu falei, ele queria orar, gente. Ignora, faz cara de feliz e faz cara de paisagem e vamos, né? Sabe? Quando você tá olhando paisagem, você vai ficar de nada, né? Faz cara de paisagem e vamos, gente. Igual acho que em vídeo vai gastar, apenas sorria. Sorria. E aí a gente saiu, nesse momento a gente foi orar, literalmente, fomos pra rua, fomos pra um prédio que tava literalmente acabado, a gente chorando lá e orando. E eu fui conversando com ele, né? E aí ele foi falando que ele não acreditava mais em Alá, ele me contou isso, né? Porque ele já estava com as dúvidas dessa fé por um tempo e tal, ele estava sofrendo por depressão e estava se envolvendo com outras coisas. E aí ele começou a se abrir muito comigo, assim, né? E aí terminamos isso, né? Tava no momento de oração, aí eu perguntei, você tem alguma coisa que a gente gostaria que a gente orasse por você? Ele, gostaria de agradecer a Deus só. Porque eu tô vivo. Aí eu, tipo assim, eu pensando, né, tipo, nossa, normalmente, né, tem alguma coisa que... Ele, porque eu tô vivo, a gente passou por tanta coisa, mas eu tô vivo. E aí foi quando ele teve o primeiro contato, sabendo, né, tipo assim, são cristãos mesmo, né? Até que voltamos pra lá, de noite era worship night, então era noite de worship, noite de adoração. E aí ele sentou lá com a gente, ele nem podia estar lá nesse horário, não sei por que não expulsaram ele, foi o Espírito Santo. Mas estava lá, começou a adoração, começou as coisas, só vejo ele chorando pra caramba. Aí eu falei, Deus, então faz seu trabalho aí. E aí, logo depois, ele perguntou, né, pra uma das meninas, né, eu não sei o que eu faço, eu quero conhecer Deus, o que eu faço agora? Ela, lê a Bíblia, o livro de João. E aí, tipo assim, no segundo dia ele tava em João lá pro 14 já. Caraca. Então ele tava lendo, ele tava sugando, ele tava querendo estar com a gente. Ele chegou de manhã cedinho que lá, legal, eu tava no horário de devocional. Aí eu olhei pra ele,
que eu faço agora? Ele chegou, tipo assim, tem que dar atenção. Eu falei, senta aí, pega a Bíblia, vamos. Aí fazendo devocional com ele, e aí nisso a gente perguntou, né, você acredita que Jesus é o único Salvador, que não existe outro mediador e tal? Ele, eu acredito nisso. A gente, pera, você quer se batizar? E aí ele quase se batizou, mas não foi naquela época, não era o que Deus tinha para aquela época também, então a gente tem que entender os tempos. Ainda mais nesse lugar que o batismo é levado como uma coisa muito, muito séria também. Então, hoje em dia... Deveria ser levado em todo lugar, mas tudo bem. Mas lá ele não se batizou naquele dia, ele até queria, mas não foi. E hoje em dia, né, eu vi ele postando umas coisas assim, né, na igreja católica, igreja coisa. Eu fiquei olhando assim, eu olhei no Instagram, vou deixar passar. Olhei de novo. Até porque um dos meninos que foi expulso de casa por causa disso, né, ele falou, né, Iago, quando a gente vai celebrar o Natal, vem a igreja ortodoxa, vem a igreja católica, vem a igreja cristã evangélica. E a gente celebra junto, porque a gente não tem tanto irmão da fé assim pra se suportar. Então junta todo mundo. Junta todo mundo e vai. Até eu vi uma vez isso, de um antigo pastor meu, ele contando uma experiência que ele teve com outros missionários. Tá com frio. Pode abaixar um pouquinho? Eu tô de casaco. Mas é muito comum isso deles. A gente, por exemplo, eu sou presbiteriano, né? Que a maioria do pessoal aqui na mesa é presbiteriano. E o batismo, né? Que ele, né, joga um pinguim d'água aqui em cima. Uhum. Só que na época. Cadê? Tá aqui. Não, isso é álcool já. Tico. Só que na época eu era da Metodista e lá, né, era imersão. Eu adoro batismo de imersão, gente, mas eu posso falar. Não conta pra ninguém. Eu posso falar. Brincadeira. Eu fui batizado por imersão. E pra mim, cara, era tipo assim, cara, só de imersão é certo. Naquela época eu falava, nossa, só imersão é certo, não sei o que. Jovem, né? Tipo, aí um pastor contou a história, assim, de um missionário contando que era tipo assim, era um lugar muito frio, eu não lembro agora exatamente onde era, só que tipo assim, o único rio que tinha lá passava o ano todo congelado, né? Então o que eles faziam, né? Lá tinham missionários presbiterianos, metodistas, batistas e tal. Então, quando o rio estava congelado, eles faziam o batismo. Quem fazia o batismo era o presbiteriano. Era todo mundo junto. Exatamente. E quando o rio, né, estava descongelado, podia, quem fazia era a galera da imersão. É a definição de agradar a gregos e troianos. Exatamente. Era tipo assim, ó, todo mundo. Deus decide. Quando descongelar, a gente joga dentro da água. Quando não tiver congelada, Quem fez a natureza? Foi Deus. Então, ele que decidiu. E assim, eles como, tipo assim, não era um negócio tipo assim, tem tanta gente que faz separado. Eles reuniam todo mundo, seja foi do missionário presbiteriano, do metodista, batista lá, juntava todo mundo e fazia ali do jeito que dava pra ser feito. Então foi que eu entendi que, cara, tipo... Existem muros que nós construímos, né? Pra gente aqui a gente pode escolher. E a gente aqui a gente escolhe quem a gente quer. Continuando com o ponto de, tipo assim, existem coisas que são diferentes no sentido de... aí já vamos botar os católicos, né? Que a gente não acredita mesmo. Eu fui sondar, né? Aí eu... o que você achou? Aí ele... eu achei muito esquisito. Aí você, graças a Deus. Right, é isso aí. O discípulo lá tem dia. Eles não estão certos e tal, eles estão bowing, se reverenciando assim, né? A Maria. A gente não pode fazer isso, a gente pode fazer isso só com Deus. Ele me contando, né? Graças a Deus. Mas a gente conheceu uma prima dele no último dia que a gente estava lá. O que aconteceu foi que eu recebi no WhatsApp, ela me mandou uma foto dela se batizando e o primo não sabia. E ele me mandou foto deles batizando e ela não sabia. Porque os dois são mesmo família, mas assim, né, não eram abertamente cristãos. E aí iam de pouco a pouco, né, até que os dois descobriram que os dois estavam batizados. Ela falou assim, não conta pro meu primo. Iago, você tinha falado mais cedo uma sigla que alguns aqui não conheciam, não lembravam. Mas o que é um PNA? Fala pra gente aí, já que estamos falando sobre o mundo muçulmano e tal, entra nesse... PNA são povos não alcançados, né? Que o mundo muçulmano, a gente vai olhar para aquela janela 10 por 40, ou a janela verde aqui no Brasil, que são os povos indígenas.
a gente olha para povos não alcançados, que tem pouca ou não tem expressão do evangelho. Eu acho que 2% de evangélicos seriam, para baixo, né, seriam povos não alcançados. Então, se você tem pouca ou não expressão do evangelho, isso se considera um PNA. E aí, muitos desses PNAs dos povos não alcançados, porque o que os missionários de hoje em dia dizem é que o pessoal de antes da segunda onda, né, eles já alcançaram todos os lugares que davam, mas agora só ficou os mais difíceis. Então, os lugares que tem agora... Foi escolhendo no mapa assim, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Então, os que davam, eles já foram. Os que não davam, eles já foram também, porque a gente existe expressão do evangelho na maioria dos lugares hoje, né? Sim. Mas mesmo que seja pouca ou pouquíssima, né, PNAs ainda existem. Então, a gente pode olhar... Existem os povos árabes, né? A maioria dos países árabes são considerados PNAs, povos não alcançados, até porque o islamismo não se dá bem com o cristianismo. E existe, até hoje em dia, influencers muçulmanos que dizem, né? Não é assim e tal. Mas tem no Alcorão escrito coisas assim, dizem que é a Guerra Santa, mas não existe esse termo certamente, né, para os muçulmanos. Mas existe uma... Como falar, né? Existe, na verdade, antigamente lá em Foz do Iguaçu, era aberto a mesquita deles para você ir, agora você tem que pagar porque virou atração turística. E aí, eles davam Alcorão de graça. Droga assim, do capitalismo. Alcançou até de lá. Virou Centro Cultural Islâmico e mesquita lá. Aí... Tudo que tem centro cultural... E aí o que aconteceu foi que eles davam lá e tinha um Alcorão bem antigo que eu fui procurar, assim, né, no Google, Guerra Santa. E fui olhar no Alcorão que eu tinha ganhado muito antes, né? E aí tava lá, matem todos aqueles que dizem que Alá precisa de companheiros, não, de ajudantes, tipo assim. Então, tava entre parênteses assim, Jesus e o Espírito Santo, fecha parênteses. E continuava. Aí eu peguei um Alcorão que eles dão hoje em dia, não tem mais esse parêntese. Aí eu fiquei assim, ué, que negócio é esse? Sumiu? E aí eles estão se adaptando para chegar em mais gente. Lá o Centro Cultural, eles passam um vídeo todo de por que Alá é o Deus certo, porque Maomé é o último profeta. Eles estão fazendo o trabalho deles e eles têm uma agenda também. Então, povos não alcançados são povos que estão em lugares que não foram alcançados pelo Evangelho ainda e a gente precisa de você para ir alcançar eles, seja investindo, seja indo, seja como Deus estiver te chamando, tipo assim, porque por que a gente está na Terra, né, para adorar a Deus e, cara, todo povo, tribo, língua, nação vai estar adorando Ele naquele dia. Amém. Posso dar um aleluia? Aleluia. Poxa. Mas o que acontece é que... Eu falei da cadeira, ela destrava, tá? Vem a cadeira aqui. A missão só existe por causa disso, porque não existe adoração. Se não existe adoração naquele lugar, a gente está indo como missionários para levar o evangelho para que todos os povos adorem. Porque se existisse adoração em todos os lugares a Deus, não necessitaria disso. Então todos estaríamos adorando a Deus. Ao Senhor. Então aqui a gente encontra igrejas, tipo assim, aqui em São Gonçalo teve uma época que era muitas igrejas por metro quadrado, acho que era 3. Ainda é. Tinha aquela pesquisa, né, de 3 igreas por metro quadrado. Tem isso aí. E aí, lá às vezes... Acho que é a cidade com mais igrejas por metro quadrado do mundo. É aquela coisa do pense fora da caixinha, sabe? Não tome como realidade a sua realidade somente, porque... Como já foi falado, nós conhecemos um tipo de Brasil. Existem outros Brasis dentro do Brasil, né? Dentro da questão. Mas uma coisa que um grande amigo meu me ensinou, e eu baixei sobre os povos não alcançados, é o aplicativo do Joshua Project. Povos não alcançados. Todo dia você recebe lá, abre o aplicativo, tem um povo não alcançado com os motivos de oração, que você pode orar por aquele povo e quem sabe se colocar à disposição também para que o Senhor de repente te envie para lá. Mas começar pela oração certamente é o caminho da mobilização também. É o primeiro a gente vai regar a terra, assim. Exatamente. A gente está pisando no lugar antes de estar lá mesmo. Então, a oração, qualquer lugar que a gente vai, né, que a gente precisa ir orar. E, Iago, uma outra coisa que passou aqui, você falou rapidamente sobre a questão do sustento.
Como é que é a questão do seu sustento, como se dá, quando você tá em missão, como que funciona Aquela isso? pergunta, o que você faz na vida? Mas aí, legal, o que você faz na vida agora? Mas você faz, além de ser missionário, você faz alguma missionário? O que você faz na vida? Além de jogar LOL. A vergonha a gente deixa pra depois. Missionário pode jogar LOL. Mas o sustento das pessoas da Jocum são pelo seu grupo de apoio, né? Então, todo mundo que tá na Jocum, ele não é só enviado pela igreja, né? Tipo assim, é bom que seja enviado pela igreja, graças a Deus, Sim. mas nem toda igreja consegue dar o sustento pro missionário, ou o sustento completo. Ou eu vou olhar para a última viagem que estava menos de um mês atrás, estava na Índia, né? Foi praticamente R$16.000, contando passagem e o tempo lá, né? Então, isso conta hospedagem, isso conta transporte, isso conta muitas coisas, alimentação. Se a gente for ver projetos que a gente precisa ajudar ou deixar uma oferta aqui, porque precisa, né? Então, estando lá, a gente vai vendo coisas. E R$16.000 de onde veio, né? Foi praticamente 14 que eu gastei. Mas de onde veio? Veio de amigos, veio de pessoas, parceiros. Eu não posto coisa no Instagram mais, porque eu tenho amigos muçulmanos e agora hindus também, que eu não sei se são radicais ou não. Melhores amigos agora. BFF. Fazer melhores amigos. Melhores amigos funciona bem lá. Mas em povos não alcançados, a gente às vezes quando tá lá não pode postar, porque a mídia é restrita também. Então, Sim. se eles veem que eu tô postando sobre isso, quando chegar na imigração eu vou ter um surpresa, ou se eu não, eu vou ter uma ligação mesmo do consulado. Mas amigos, pessoas que entendem a missão, chamado, minha família me dá muito suporte, tipo assim, minhas tias, tem tias que estão tipo assim, cara, que bom que você tá indo, tem tias que ainda não entendem e falam assim, né, e você vai trabalhar quando? É uma fase, vai passar, é uma fase. 8 anos na mesma fase, mas existem pessoas e pessoas, e Deus, tipo assim, sempre envia de alguma maneira, vou dizer inusitada, mas não é inusitada, é do jeito dele, né? Então, quando eu tava indo pra Turquia, que eu disse que era difícil, eu sabia que se eu pisasse no aeroporto e não tivesse passagem, eu ia estar lá, sei lá, e Deus ia enviar um cara do meu lado pra dar o dinheiro, ou ia ser transladado, não sei. Daí veio aquela história da internet, o cara entrou no banheiro e apareceu na França. Foi daí, do Iago, vem daí. Mas sabe quando você tá com uma fé tão grande, tipo assim, Deus tá falando tanto sobre isso, então, tipo assim, quando Deus tá falando sobre uma coisa, eu vou dizer pra mim e vou dizer pra eles, né? Não ter medo, não ter medo do que Deus está falando, do quão grande, tipo assim, parece ser, do quão desafiador, né? Pode ser, porque a gente, tipo assim, tem gente que trabalha o mês todo hoje em dia, que não consegue dinheiro suficiente para arcar com as próprias despesas. Mas Deus está aí para cuidar dessas pessoas, que às vezes a gente passa o mês, né, e vê assim, nossa, como é que eu fiz isso? Ou Deus está também para cuidar dos trabalhadores, dos missionários. Então, dos trabalhadores é outra palavra que a gente usa. Puta, também, né? Trabalhadores da Seara. Só para entender, como ele não pode em todo lugar ficar falando os termos evangélicos que todo mundo conhece, ele troca, né? Missionário trabalhador. Aí, tá vendo? Essa cadeira da glória. Olha o peso da glória desse ano. E engraçado, você falando disso, você quando viajou pra Índia, você publicou na lista, né, do WhatsApp, ele falou, gente, olha só, vou mudar o nome do negócio aqui, vou botar parceiros de trabalho, porque eu tô indo pra um lugar aqui que se pegarem, dá problema pra mim e tal, então bem isso, um exemplo prático, né, disso. Eu ia falar todos os M, não. É porque eu cheguei há pouco tempo, ainda tô reacostumando com o termo, tô reacostumando com muita coisa, eu tava falando com o Azaf. Mas até no carro, né, que eu tava dirigindo moto lá na Índia. É do lado esquerdo, né? Aí eu tava no carro ontem assim, não, eu tô do lado errado. Como é que a carteira lá aceita do Brasil? A maioria dos lugares ele vai aceitar a sua carteira por 3 meses, né? A menos que o policial esteja muito querendo um dinheirinho, ele não vai aceitar. Mas aí você tem uma PID, né? Que é a Permissão Internacional para dirigir. Cara, falando sobre o sustento, uma coisa que muitos missionários sempre mencionam, sempre falam, a oferta grande, ela é boa, ela ajuda, mas
melhor ainda é aquela que é recorrente, mesmo que seja um valor não muito alto para os nossos padrões, mas aquilo que você consegue ofertar mensalmente é uma coisa que ajuda muito, né, Iago? Imagino que seja uma verdade. Cara, quando eu tava em um momento muito difícil em missões, eu lembro muito bem de uma moça, ela falou assim, é de lá da igreja ela falou, Iago, eu pago aluguel, eu tenho minha filha, eu tenho, tipo assim, isso, mas eu vou te enviar um valorzinho todo mês. E aí eu fiquei assim, quase que eu falei, não envia não. Não, moça, não. Fica, mas ela, tipo quase assim... que você que enviou pra ele, né? Foi, aí eu fiquei, tipo assim, e né, era um momento onde Deus estava falando assim, né, comigo, porque existe o missionário também, ele tem um momento, se não chegou... Glória a Deus, né? Mas tem um momento que ele vai achar assim, né? Eu estou pedindo tipo, mendigando. E aí, tipo, às vezes parece que tá pedindo de todos os lugares e não vem de lugar nenhum. Às vezes parece que eu tô, tipo assim, socorro, né? E às vezes eu dou socorro mesmo, mas eu não quero passar isso pros outros. Então, eu vou lá e normal, né? Tipo assim, oi, tudo bom? Então... Só que eu não falo de novo porque eu não sei como é que, tipo assim, a pessoa vai receber... E aí, essa moça falou isso, quase que eu falei, né? Não. Aí Deus falou comigo, não se impeça de ser abençoado também. E aí eu fiquei, putz, tá, Deus, porque a pessoa tá tentando te abençoar, né? E você tá parando a pessoa? Não. Aí que começou a gerar em mim até uma questão de, às vezes eu não tinha, ou às vezes eu não tenho, até hoje em dia acontece. Mas eu vejo uma coisa que Deus coloca no meu coração, ou alguma coisa que eu tô vendo a necessidade que Deus já falou comigo, tipo, oferta. Às vezes eu tenho, tipo assim, R$13 na conta, vai R$13 pra pessoa, pra o que tá acontecendo, porque eu entendo cara, não é sobre o valor que eu vou dar, é sobre a minha obediência a Deus, porque eu vou estar abençoando e eu vou ser abençoado às vezes, então, tipo... É a expressão de gratidão, né, a Deus, de reconhecer tudo que ele tem feito com... Entender que é dele, né, tipo, é dele pra ele, então... O meu dinheiro e o nosso dinheiro, e, tipo assim, quando a gente trabalha também, não é nosso. O que é, você deu sua vida pra Deus, escravinho da orelha por... Às vezes dá a vida, mas não dá o bolso. Às vezes o bolso ficou... Na hora do batismo, o pessoal fecha o zíper do bolso assim, e aí vai batiza e depois... Põe a carteira numa sacolinha aqui pra entrar água da batismo. Sim, por isso que tem que ser por imerso. Brincadeira. Eu tava vendo a série... Aquela série dos vikings, né? Que eles deixavam a espada pra fora. Era real, né? Porque a espada eles usavam pra matar os outros. Então eles se batizavam, mas eles deixavam a espada pra fora porque eles ainda iam pra guerra lutar, matar. Né? É isso? A gente tá com a carteira pra fora. Com a carteira pra fora, tá mergulhando a carteira pra fora. Assim. Nubank assim pra fora, assim. E dá pra falar ainda da Índia? Que ainda, a gente, né, falou da Índia. Dá pra falar da Índia ainda? Dá pra falar da Índia ainda. Dá. Vambora. Agora... Mas como é que é dirigir moto, né? Eu fiquei curioso. Passa um buzine. Não, até então tá normal. Não, rapaz. Lá eu mostrei até um vídeo pro pessoal antes. Parece muito Alcântara em alguns lugares. Representando aí, ó. Alcântara vai ser muito parecido com a Índia em vários lugares. A gente tomava chai. Eu tava falando com a Azaf, né? O Gororoba Narrada, que é aquele perfil do Instagram que fica narrando as gororobas da Índia, sabe? Que eles fazendo os negócios. Eu vou colocar um pouquinho disso e tal. Faz até o SMR lá de coisa. Mas não narra o que é a Índia, né? Porque a Índia é um povo, eu vou dizer assim, é bem parecido até com os brasileiros de sociabilidade, assim, né? Nossa, eles abraçam mesmo o pessoal, eles querem conhecer você. A gente ia para os lugares, fomos muito bem recebidos. Lá existiam igrejas em vilarejos, existiam igrejas perto da praia, existiam igrejas... A maioria das igrejas que a gente foi as igrejas pequenas. Existem mega churches lá, que são as mega igrejas, tipo, são muito grandes mesmo, mas nem todas pregam palavra, né? E isso, até um pastor compartilhou com a gente que não foi... Os jovens dele estavam indo para mega churches, porque existiam mais jovens lá e ele estava ficando sem obreiro, sem pessoas lá na igreja, né? Então, isso aconteceu aqui também. Acontece em todo lugar, aqui no Brasil e lá na Índia também. Mas lá a comunicação era, tipo, um pouco mais... Para lugares que são não alcançados, normalmente vai ser
uma comunicação mais restrita, né? Eu vou usar o M, o coisa, né? Tipo, trabalhadores. Eu tive até por um tempo que sair do grupo pra minha irmã postar pra mim, porque eu mandava pra ela por outro aplicativo que é mais seguro que o WhatsApp, porque o WhatsApp não é tão seguro assim. Telegram? Signal. Signal é um aplicativo que os... Momento high-tech TI aqui agora. Não, mas é bom a gente saber disso aí, ó. E aí... Todo missionário precisa de uma pessoa do TI. E aí, ou se não, vai enviar mensagem sempre assim, né? Estou trabalhando com tal tipo de gente. Aí você vai pensar, pô, nem foi pregar o evangelho, tá só trabalhando lá. Cara, mas só um parêntese. Uma coisa, você falou agora, todo missionário precisa de um TI. Antes de pensar nessa história toda, missão, essas coisas todas, de conhecer um pouco mais a fundo, uma das coisas que me encantou, e os caras nem são missionários propriamente dito, era na época eu fazia redes de computadores, faculdade, redes de computadores, e tinha uma galera da Cisco, da marca Cisco, que quando você tem locais assim, né, de desastre, um terremoto, alguma coisa, os caras vão lá, levam equipamento, montam antena, e eu me encantei com esse negócio, falei, cara, isso é fenomenal, porque, pô, parece que é uma coisa boba, né, mas num mundo globalizado, internet, imagina no meio de um desastre você ficar no apagão, não tem nada. Lá na Turquia eu tinha acabado de fazer a escola de audiovisual. Aí tava na mesa, assim, comendo shawarma, né? Tipo, é um rapidez com carne, batata frita e coisa assim. Bom, hein? Aí... É bom. O cara do Brasil, levantou né? na mesa... É o do Brasil. Tem lá é bom também? Nossa, rapaz, é muito bom. Tá. Eu fiquei na dúvida desse nosso. Mas vamos lá. É muito bom. É apimentado. Mas aí chegou o cara, ele olhou pra mim. Você, sabe... O nerd tem uma carinha de nerd, né? Não tem pra onde fugir, não, irmão. Você sabe mexer com câmera, com essas coisas? Eu sei. Ele. Então, você pode trabalhar no Instagram dos voluntários aqui, porque a gente tá precisando de gente, não tem ninguém que mexe em câmera aqui, não tem ninguém que mexe em nada. Legal. Aí eu, com certeza. Aí me deram, nossa, fiquei tão feliz. A câmera, a lente, uma lente Sigma, nem lembro qual, a câmera Alpha 3. Aí eu lá, tipo, caraca, velho, nem no Brasil não tem isso aqui. E tirei umas fotos lá e postam lá, ficavam postando, porque a gente às vezes precisa, hoje em dia, do jeito que a gente tá rápido, a gente precisa desse feedback do que tá acontecendo, do que eu tô investindo, né? Então, sim. necessário, até mídia missão. Mas lá na Índia, os cristãos, né, um amigo pastor, ele vai vir até pro Rio agora em janeiro, o jeito que ele foi convertido foi que foi um M pra lá trabalhar com coach de futebol. E ele, trabalhando como coach de futebol, ficava com as crianças lá, primeiro numa escola, depois num outro pátio lá, e as crianças gostavam, e ele sempre aplicava um princípio no final. Um princípio, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, um princípio. E aí, nisso de oração, de princípio, as crianças iam conhecendo ele, e o Pritan, ele chegou mais próximo e ele começou a perguntar sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre esses princípios que ele pregava. E, tipo assim, vai crescendo, né? Vai indo, até que o Pritan ficou mais velho, ele foi para o seminário pastoral. E ele fez a igreja lá na frente da casa da mãe dele, porque eles não moram no mesmo lugar praticamente. O quarto dele deve ser do tamanho daqui. E aí mora ele, a cama de casal um pouquinho menor. Cama de casal, aí armário, estreita um pouquinho, entra aqui, esse é o tamanho da casa dele, né? E na frente é a igreja. A igreja é muito bonitinha, todo mundo sentado no chão, né? Tipo, perninha de índio. É de indiano, tipo assim. Dobradinho. E aí a gente ia lá, fazia os trabalhos com eles, eles têm... Não sei quem aqui toca instrumento, toca carrom. Eu fui lá, né, tipo assim, cara, tô acostumado a tocar em vários lugares. Aqui, nosso ritmo é um. Fui pra lá, aí era outro jeito. Era um ritmo diferente. Ela falou até uma vez que eu tava tocando com uma moça, ela... Faz um temple beat, tipo assim, uma batida de templo. Aí eu olhei pra ela, tipo... O que é batida de templo, moça? Responde a ele, seu. Hoje em dia... Ninguém tá entendendo, viu? Hoje... O que é um tempo? Eu não lembro agora como é uma temple beat, mas era tipo... Bum, bum, bum. Algo assim. Mas é
Eu batendo na mesa que não era pra bater. Não, Mas é pra representar. E aí a gente ia fazer as coisas. Gente, eu não jogo futebol, tá? Todo mundo sabe que me conhece, eu não jogo futebol. Mas por missões, eu jogo futebol. Você é brasileiro, sou fã do... Mas olha que coisa interessante para dar tempo do menino comer o bolo ali. Olha que coisa interessante. A galera do Cordas foi pra Itália, né? E nós tivemos o Martim, que já foi falado isso aqui também. Martim, lutador, MMA, se não me falha a memória. Baterista também, música, e foi com cordas e... A história é praticamente a mesma, né? Um cara uma academia que abriu um espaço, um treinador e vamos lá treinar e tudo, ao ponto de a galera do Cordas aqui no interno fala de que tem mais chance do Martim voltar pra Itália já assim rapidamente do que o restante do grupo, porque deu um match muito legal na academia e tudo. Eles fizeram um trabalho, eles fizeram uma aula de MMA com o Martins, né? E evangelística também, então foi muita gente, muito visitante pra academia. E ali teve um momento de evangelizar e tudo mais. Então, assim, tipo, cara... E nem foi combinado isso, que ele era baterista lá, foi e teve essa oportunidade. Aquela coisa... Os bateristas ficando bolado agora. Ele é só um baterista. Eu também sou, tá, gente? Agora eu sou baterista da igreja. Mas é aquela coisa, tipo, não foram exatamente preparados com um cara de MMA pra fazer esse trabalho. Isso. Né? Mas surgiu a oportunidade, abriu a janela, o Senhor abriu a porta, então vambora, vamos nessa. Lá a gente fez, tipo... Teve cuidado com as mulheres, as meninas. Vamos fazer máscara facial, vamos fazer um dia, tipo, de princesa pra elas, né? Fizeram máscara com as mulheres, as senhoras... A senhorinha com aquela máscara. Nossa, muito engraçado. Mas era, tipo assim, a gente tem tem missionário que trabalho com costura, e com costura era muito legal porque eles pegam as meninas, as mulheres dão uma profissão para elas e eles já têm também a loja de venda de coisas. Então, elas aprendem a fazer corte e costura e elas já têm um emprego depois que fazem o curso. E aí também tem missionário que trabalha com TI, com futebol, que eu conheci. Então, tipo assim, um ensinava o básico. Eu fiquei assim, né, ele falando, né, eu dou curso de computação e tal. E aí nossa, deve ser difícil, né? Aí eu olhei ele, instalando o Windows, instalando o pacote do Office. Eu posso dar isso aí. Cara, mas olha como a capilaridade da missão é maravilhosa. Eu lembro, você falou agora, eu lembrei do Mário Freitas, né, o missionário Mário Freitas da Missão Mais, e ele falando que há muitos anos atrás tem um sermão dele falando sobre o Mohammed e tal, lá que ele só dá esse nome porque ele diz que é bem comum e tal, mas ele fala sobre o trabalho que eles desenvolviam no mundo muçulmano. Em que sentido? Porque, como o Iago já falou aqui, se você declarar abertamente, dependendo ali da tua família e tal, se você declara abertamente o ser cristão, você é expulso de casa. Então, o trabalho deles era basicamente abrir microempresas ou dar condições para as pessoas abrirem microempresas para conseguir empregar outros cristãos ali que fossem aparecendo, e isso também é uma forma de missão, porque nós já dissemos, não é uma realidade nossa ser expulso de casa, né? Professei minha fé, não, você vai ser expulso de casa. Então a pessoa já é expulsa e aí sustenta. A história do Mohammed passa justamente por isso. Ele vai, resumidamente, ele vai pro Sudão do Sul, né? Vai pro Sudão do Sul e fala assim, eu vou converter esses cristãos. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler a Bíblia, porque eu vou saber o que eles sabem para eu combater. Ele foi pro melhor lugar que você pode ser evangelizado, pra Bíblia. E ele se converte, volta, fala com o pai, expulso de casa, cospe na sombra, aquela coisa, aquele simbolismo todo. E ele ficou na rua, ficou morando anos na rua, tendo toda uma estrutura, uma família que simplesmente o rejeitou. Então, abrir um negócio, dar oportunidade, uma costura, uma formatação de Windows, que pra gente é uma coisa boba, é um meio de sustento que a pessoa pode aprender ali. E não é isso que eu falei no início também, não é sobre o que a gente sabe ou quanto a gente sabe. Você falou, tipo assim, não precisa fazer tanto curso às vezes. Eu normalmente ajudo um projeto, ajudo o que está acontecendo e volto. E eu gosto de dar esse feedback também para minha igreja, né? Tipo, ajudei nisso e tem trabalhos lá. Então, existem trabalhos que estão acontecendo que a gente
não sabe. Existe um mundo em missões que a gente provavelmente não vai saber também. Eu lá na Índia fui para um orfanato, não é um orfanato, é casa-lar, é um rogar de crianças, como é que fala? Especiais, né? Então elas são uma casa de meninos, antes começou com orfanato, depois veio crianças e agora é um hogar de crianças especiais, de meninos especiais. E aí esses meninos, tipo assim, o cara que tá lá, ele tá lá mais do que da minha idade. Eu lembro que ele falou, né, foi 20 e poucos anos, eu não era nem nascido quando você veio pra cá. Ele falou, ninguém vai me conhecer lá no Brasil, porque hoje em dia, tipo assim, já passou tanta gente que me conhecia, que não conhecia. Eu não sou um nome famoso no Brasil, mas eu tô aqui há 25 anos, cuidando de meninos especiais. Todo dia ele faz de manhã um momento de oração, um momento de palavra. As crianças, mesmo especiais, louvam a Deus, começam... E teve um lá, são bem pentecostal, assim. Ele ficava... E às vezes nem falava, mas fazia... Esse aí deu mais que um aleluia. E aí, chegou no... Tipo assim, tinha um que... o nome dele é Adam mesmo. E aí, ele tava, tipo, do lado da porta, ele sempre ficava de cócoras, assim, abaixado, né? No primeiro momento que eu cheguei, eu fui sentar no chão. Ele passou, ele só me deu um tapão na cara, assim, pô. Aí eu, putz, será que ele tava com raiva ou ele tem esse problema com agressividade, ou foi de propósito ou não? Aí depois descobri quão especiais eles eram, né, tipo assim. E aí, convivendo com eles durante os dias que a gente tava lá, eu sentei do lado dele, lá de cócoras. Tá, Deus, se for demônio, você repreende. Porque ele tem uma cara deformada por algumas coisas e ele dá uma risada assim, né? E aí eu fiquei, putz, Deus, eu não quero ter esse preconceito, né? Sim. E eu comecei a orar pra dentro do meu coração, né? Tipo, e aí sentei do lado dele, eu falei, hello, Adam. Aí ele olhou pra mim, deu um sorriso assim e voltou. Aí eu vou tentar falar palavras simples, porque eu sei que ele não entende muito bem. Eu falei, you okay? Aí ele riu. E aí ele falou, you okay? You okay? E aí eles fazem assim com a cabeça, né? Aí ele... Aí voltou, né? Caraca, ele me respondeu pela primeira vez, tipo... E há uma coisa que eu depois... Ele já não falava muito com todo mundo, só via de cócoras nos lugares. E aí you okay? Sim, you okay? Começou a falar. E eu nunca tinha ouvido a voz dele, porque ele não fala. E aí a menina que tava lá já faz um mês falou pra mim, Iago, eu nunca tinha ouvido ele falar. Ele não falou com ninguém. E depois a outra moça que tá lá, que é como se fosse a mãe deles, né? A mulher do moço. Ela chegou e falou, né? A gente descobriu que ele não tem os rins. Porque quando ele era criança, ele veio criança pra gente, ele veio sem os rins, a gente foi fazer o acompanhamento médico. Provavelmente foi vítima de tráfico de órgãos. Ele veio de tal parte da Índia, acabou parando aqui, tráfico de órgãos e tal, e hoje ele tem autismo nível tal, e ele não fala direito, ele fala uma língua Canadá, que é o nome de uma língua, eu não sabia. É mesmo? Ele fala Canadá e ele não fala quase com ninguém. Ele fala algumas palavras. E você falou com ele. Muito bom. Eu fiquei assim, Deus. Eu tava orando muito pela vida dele porque eu não sabia realmente o que era ou o que estava acontecendo ali, né? Porque ele era o mais quietinho na hora das ministrações. É saber identificar, nós enquanto cristãos, saber identificar os milagres de Deus. Parece que o milagre é só aquele que o mar tá abrindo no meio, né? Mas não, um menino que não fala... Falou, you okay? You okay? Essas são coisas simples, assim, né? A gente, olhando os vídeos, as crianças lá gritam, aleluia e tal, e amam música animada. Mas é muito entender o mover de Deus. Tipo assim, como que... Se uma criança é especial, como que ela vai conhecer a Deus? Ela vai conhecer a Deus? E a gente traz essas perguntas à tona, né? Um menino especial, como que ele vai conhecer o cuidado de Deus? Como que ele vai conhecer o caráter de Deus? Ele precisa de alguém que transmita o caráter e esteja lá. Perfeito. Agora, se a gente só tem cristãos ocupados em seus próprios negócios, suas próprias coisas, e não com o coração de Deus, as pessoas realmente vão ficar sem conhecer o coração de Deus. Porque o que é mais importante pra gente, né? E eu me encontro nesses lugares até como missionário, eu não falo só para o pessoal de casa. Tem momentos que eu quero, tipo
tipo assim, Deus, eu não quero fazer isso agora. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, porque senão eu tô vivendo pra mim, pro meu ego, para o meu orgulho, e não estou vivendo para Deus de verdade. Então a gente pode até às vezes estar dizendo, né, tipo, cara, eu estou vivendo para Deus, mas estou só alimentando meu ego, meu orgulho e o que eu quero, só faço o que eu quero, não faço o que eu entendo que seria o certo para fazer nesse momento que Deus está querendo que eu faça. Cara, tem uma frase que um grande amigo meu disse, que mexeu muito comigo, e eu sei que nós somos seres humanos, a gente tem os nossos dias que a gente não tá muito legal, o missionário também tem um dia que ele não tá muito legal, e é normal para todo mundo. Porque o missionário vai no banheiro. Missionário vai no banheiro, né? Missionário é humano. Uma pauta aqui, missionário. Usa pra coisa. Missionário também ficou doente. Missionário se diverte, gente. Está? Missionário pode ir no cinema, ele não vai estar fazendo mau uso do recurso, não. Mas vamos lá. O amigo lhe disse assim, cara, você tem noção que às vezes você vai ser o mais próximo que alguém vai chegar de Deus? A sua vida, sabe? Às vezes o mais perto de Deus que aquela pessoa vai chegar vai ser de você. Você transmitindo, refletindo a luz do Senhor, a glória dele, o amor dele para essa pessoa. Então, reflita antes de dar aquela patada, de estar meio atravessado. Pô, tomei um tapão. A reação do Iago podia ser, que isso, cara? Menino, volta aqui. Deu um tapão do nada, mas não, é transmitir esse cuidado. Ter esse olhar carinhoso, cuidadoso, como o Senhor, amoroso, como o Senhor teve conosco também. Isso é difícil, cara, porque assim, eu falei que eu trabalhei lá no Salgueiro. Tinha criança que não era fácil. Mas você sabia que... Cara, mas é esse nível. Tipo, tinha criança que te irritava. E você conseguia, assim, identificar... Tipo, cara, essa criança... Eu que vou ter que ali falar com ela, entendeu? Então, você saber separar, você se preparar ali da maneira... realmente orando e tudo mais. Cara, eu sei porque eu passei por essas dificuldades, assim... Né, de caracas, essa criança eu não me dou muito bem com ela. Tinha criança que eu adorava, agora tinha criança que eu não me dava bem. E mesmo assim, era com aquela ali que eu tinha que trabalhar, entendeu? E é difícil se encontrar nesse lugar e você estar aberto, porque como ele falou, cara, tem dia que missionário não tá legal. Mas você se colocar aberto ainda aquilo, a fazer e a orar e falar, Deus, então... Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Tô com dificuldade nisso. Aconteceu uma coisa esses dias, que eu lembrei aqui agora. Foi muito legal. Eu pensando assim, porque a gente faz alguns trabalhos, eu faço algumas coisas, aí tô no seminário e tal, então ainda tem aquela coisa de se reconhecer e tudo. Mas aí você faz determinada coisa e a pessoa fala assim, não, o pastor. Aí fala assim, não, mas... Aí você fica, mas eu sou? Eu não sou? Eu não sei. Você fica meio, na cabeça, fica meio assim... E aí me lembrei do texto bíblico do Senhor falando, estão como ovelhas sem pastor. Então, praticamente, qualquer um que se levanta, que apresenta o amor de Deus, o cara olha, é pastor, mano, tu é pastor, porque estão como ovelhas sem pastor, estão clamando por alguém que vá lá falar, mesmo que o jeito de clamar seja, eu vou te alfinetar, eu vou querer te matar, mas a pessoa está clamando por alguém que vá lá falar do amor de Deus para ela. Tem uma região que é católica lá na Índia que aconteceu agora. Fui chamado para fazer a adoração lá na igreja, né? O louvor. E aí eu tava no dia lá, aí a gente combinou pelo WhatsApp, eu sabia uma música em hindi. E aí o resto foi em inglês mesmo. E aí chegamos, fizemos a adoração e saímos, sentamos, tipo assim, tranquilo. Aí é um negócio bem diferente, eles têm sempre um momento de testemunhos. O que aconteceu na sua semana? Porque eles querem, tipo, afirmar a fé uns dos outros, né? Para que todos conheçam e todos estejam, tipo... Cara, eu esqueci o nome, fundamentar a fé, né? Tipo assim, cara, tá acontecendo ainda, Deus tá se movendo. Toda a igreja na Índia que eu fui tinha esse momento. E aí uma moça, eu não sei se eu posso falar agora, eu posso? Aí o pessoal, pode. Ela... Eu não sou daqui. Meu marido, eu tava orando para Deus para eu conseguir conhecer o Deus de verdade. Porque eu tava orando para Deus, eu sou católica. E eu não vejo hoje diferença do catolicismo e do hinduísmo. Porque no hinduísmo a gente tem muitos deuses. E no catolicismo a gente tá orando para muitos deuses também. E eu sei que existe um Deus verdadeiro. E eu queria muito conhecer esse Deus verdadeiro. Então o meu marido conheceu no enterro um cristão.
E aí, esse cristão, ele falou para esse meu marido, né, que a igreja dele era por aqui. E aí eu vim ontem, e ontem eu passei aqui, eu perguntei para as pessoas, onde é a igreja? Onde é a igreja? E não achei. E aí eles me mandaram para outro lugar, e perguntaram onde é a igreja? Onde é a igreja? Não achei. E eu não ia falar com meus irmãos católicos, porque eu ia vir aqui, porque senão ia dar ruim para mim. E aí ela falou, né, que no domingo de manhã ela veio e ouviu o louvor. E na hora que ela ouviu o louvor, assim, tipo, música cantando, ela só deixou o carro, subiu a escada e sentou lá com a gente. E ela, eu tava procurando Deus de verdade, eu tava procurando Deus verdadeiro, e eu achei aqui. Amém, aleluia. Procurando Deus verdadeiro. Pode falar um aleluia, não pode? Pra glorificar de pé, gente. Procurando Deus verdadeiro. E aquele termo, pra gente fechar, tipo assim, o termo que eu falei que eu adorei da realidade que, por exemplo, falando da Índia, né? Sua última experiência, da realidade que chega pra gente da Índia, que é o termo. Eu esqueci, cara. Marmita, não? Gororoba narrada. Nossa. Esse. Qual é o termo? Gororoba narrada, que é aquelas gororoba da rua que o pessoal vai fazendo sim. e tal. Não é a Índia de verdade. O que a gente conhece quando a gente vai, quando a gente tem um preconceito, quando a gente tá num lugar, é muito diferente. Não sei se vocês sabem, vocês cariocas, o resto do Brasil, a maioria tem medo de vir pra cá por causa das coisas que vê na TV sobre o Rio de Janeiro. Eu sei disso. Isso aí é qualquer coisa aqui do Rio, cara, você conhece o pessoal, acha que você tá... Eu sou o único carioca do meu trabalho, né? O pessoal acha que eu vivo fugindo de bala. E aí ele tava contando também, vindo pra cá, ele tava contando que o indiano, né, questão cultural agora, o indiano acha a gente surge por certos costumes que a gente tem. Saiu uma pesquisa, algum vídeo disso falando essa semana, eu acho. Eu vi, assim, fiquei, caraca. Mas por umas coisas assim, existe, tipo assim, no usar o banheiro é diferente, né? O banheiro deles o banheiro asiático, ele é no chão. Sim. Então você agacha e não tem papel higiênico. Mão esquerda é da limpeza, mão direita é da comida. Na Índia, né? Tem lugares que usa garfo e faca, assim. Mas muitos lugares ainda come com a mão. É normal, é cultural. A gente não precisa mudar isso, né? Aí eles falam que a gente é anti-higiênico porque a gente não lava o rabo. Gente, olha só. Depois de fazer o número 2, e a gente também entra em casa de chinelo. Chinelo da rua. Eles são muito porcos, muito mais porcos que a gente. O Iago falou uma coisa agora que é fundamental. Você, jovem, mobilizado, missionário, que está com o coração pegando fogo, você não está levando a sua cultura para o lugar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está indo para espalhar o amor de Deus, o evangelho, a cruz de Cristo, mas não a sua cultura, senão vai dar problema. São costumes, assim, nós sempre botamos no nosso ponto, né? Não, o meu jeito é o certo. Não, mas para eles, o jeito deles é o certo, então vai dar problema se fizer isso. Sim. Até a questão de celebrar o Natal junto com outros, né? Com católico, com coisa. Se a gente for olhar isso por outra perspectiva, tem muita gente que vai falar ainda, não deve mesmo. É ecumenismo, vai juntar tudo. Pra eles, o jeito que ele falou comigo, era tipo assim, cara, são os únicos irmãos na fé que eu tenho. Então, é o máximo, né? Eu quero... Legal pra caramba. Eu quero muito celebrar o Natal com eles. A gente aprender, né, o que Deus tem pra falar com a gente, porque se a gente for fechado pra muita coisa, a gente não vai conseguir alcançar esse coração. Iago, pra gente fechar, os irmãos concordam? Tá? Mais alguma coisinha? Não, depois a gente continua a conversa. Depois tem a resenha do off, tem resenha do off, ainda tem muito bolo. Iago, foi bênção demais, está sendo bênção demais conversar com você, mas você já disse muita coisa, mas agora eu quero ouvir explicitamente. Vale a pena? Vale muito a pena. É o que vale a pena. Eu lembro contar outra coisa. Quando eu tô nesses lugares que são com menos expressão do evangelho, né? Eu lembro que uma vez lá na Turquia eu tava chorando, ligando pra minha mãe, né? Mãe, se você ouvir que eu morri em algum lugar, não fica triste, saiba que eu tô no lugar onde Deus me chamou, eu tô no lugar onde eu quero estar, porque Deus me chamou pra esse lugar. Então, mãe, se eu ficar aqui, qualquer coisa assim, não liga, porque eu tô onde Deus me chamou, eu tô no centro da vontade de Deus. Aí eu chorando com minha mãe chorando do outro lado, né?
E no início, quando eu fui para missões, né, minha mãe falou uma coisa que me marcou muito. E pais, por favor, suportem seus filhos em missões ou seus sobrinhos, tios. Porque perguntaram para minha mãe, né? Olha, seu filho mais novo tá saindo de casa, vai deixar? E minha mãe, eu criei ele para isso. Legal. Aí, no momento que ela falou isso, eu fiquei... tipo assim, eu posso ir, eu tô com uma bênção dos meus pais, né? Mesmo que meus pais sentem saudade de mim, minha mãe fala assim, estou com saudade de filhos no ninho, porque não tem mais ninguém em casa. Mas eles me abençoaram e eles sabem, o meu coração por missões é muito grande. Tipo assim, se me encontrarem, se ouvirem assim, cara, Iago foi, não sei mais dele. Tudo bem, porque eu tô onde Deus me chamou pra estar. Então, tipo assim, não precisa preocupar. O que vale a pena mesmo é ver uma pessoa nova, cristã, falando, eu acredito que Jesus é o Salvador mesmo. E isso, assim, enche nosso coração de alegria. Fala, tipo assim, ele conheceu a verdade encontrou ele, não vive mais em mentira, ele não vive mais em laços, né? O Senhor encontrou ele. Que legal, que legal. Yes. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso, essa história, esse testemunho, né? Cara, assim, eu tô aqui pensando aqui várias coisas. A gente tem muito contato com missionário, mas é incrível como a gente... Toda vez se surpreende, né? Toda vez. história. É a mesma história, mas a história é diferente, mas a gente se sempre surpreende. começa assim, quase do mesmo jeito, Isso, assim, só que isso. a gente vai, cara, Deus é tão diverso, assim, ele usa, cara, as pessoas de diversas maneiras. E é muito legal ver esses testemunhos. Então, assim, cara, várias coisas já aqui pensando na cabeça. A gente vai continuar o papo, eu quero saber mais coisas aí. Só que vai ser aí depois no off. Ou quem sabe parte 2, chama mais gente também. Pois é. Te dá um jeito nisso aí. É Deus pais dele. É verdade, Vamos chamar aqui. O POV dos pais. Benção demais, cara. Benção demais. Azaf, palavras de considerações finais? Cara, sou grato. Enfim, já conheço o Iago há mais tempo que vocês estão sendo apresentados agora. Já ouvi boas dessa história, mas assim, sempre sou impactado, sou surpreendido, como eu falei na história da Turquia, quando ele contou, sempre me impacta, e toda vez que ele vai contar, isso eu vou ser impactado e não vai ser diferente. Então, entendendo isso, entendendo tudo que Deus tem para a vida do Iago, está fazendo na vida do Iago e também trazendo para a gente, né? Como eu sempre falei, né? Viver isso aqui, participar disso aqui é muito enriquecedor e, de novo, né? A pergunta foi para ele, mas eu respondo. E isso daí é um claro testemunho de que vale a pena. Vale a pena. A gente fala as coisas, né? A gente conta as bênçãos, assim, né? Nos lugares. A gente não quer ficar contando as partes difíceis, porque, primeiro, que as partes difíceis não se comparam. A gente, às vezes, olha para missionário como, nossa, tadinho, vai sofrer. Gente... Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Tá sofrendo em casa, vai sofrer fora. Alguns vão sofrer com um tipo de coisa, outros com outro. Sim. Mas o que vale a pena, overcome muito mais, tipo assim, sobrepõe muito mais o que não a gente tem de dificuldade. Então, não pense em missões como dificuldade, pense em missões como oportunidade, né? Isso. Amém. Legal. Gente, nós estamos encerrando nosso podcast de hoje. Meu papelzinho tá todo escrito aqui, que tem um monte de coisa, mas a frase que eu gostaria de relembrar: quando você começa a mover algo, as pessoas se movem também. Então, mova-se primeiro em oração, pedindo direcionamento de Deus, para que você possa viver o extraordinário dele para a sua vida. Ouvir as histórias dos irmãos é maravilhoso e justamente eu amo essa palavra, testemunho, porque o evangelho chegou a nós por causa do testemunho, de pessoas que não abriram mão dele, de proclamar o amor de Deus, e hoje a gente compartilha isso também. Então, dê um bom testemunho do Senhor, comece a mover a sua própria vida em direção a isso. E, não podemos esquecer, a viagem para a Itália passou, mas o Mobilize Itália continua. Nós ainda temos um vasto trabalho a ser feito. Tem o Cordas Academy aí para começar esse projeto que já começou. Em nome de Jesus, nós vamos agora implementar lá os conteúdos para que
Você que está se sentindo mobilizado, não sabe por onde começar, o Cordas Academy vai chegar aí para oferecer todo um treinamento para você, mas não impede também os nossos irmãos da Jocum, o ETED, tem um monte de ferramenta e possibilidade. Vamos ter vários cursos, mas não precisa morar no Cordas do nada. Exatamente. Você pode fazer à noite, vai ser online. Vai ser de boa, tranquilinho. Então, continue orando por esse projeto, continue pedindo e clamando ao Senhor que envie os mantenedores, que são importantes. Ainda há uma dívida a ser paga em relação à viagem, às passagens. Graças a Deus o Senhor tem aberto as portas e muita coisa já melhorou, já foi se encaminhando, mas ainda faltam outras coisas. E se você deseja receber mobilização na sua igreja, entre em contato, vai estar em algum lugar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E nos procure, tem o site também, cordashumanas.com.br. Meus irmãos, mais alguma coisa? Algo que você queira dizer? É Iago? Isso, obrigado, Iago. Valeu, gente, de verdade. Vai ser muito legal. Iago, do menino vestido de africano até o missionário que tu és hoje. Deus abençoe e continue abençoando. Amém. Em nome de Jesus. Valeu, galera. Obrigado. Tamo juntos. Abraço.